Nesse vídeo, vamos dar uma olhada em como foram as provas da última edição, edição 2023, da Olimpíada Internacional de Ciências Júnior. Se você participou ou pretende participar da Olimpíada Brasileira de Ciências e você tiver uma boa colocação nessa Olimpíada, você se classifica para participar dessa Olimpíada aqui, que é um evento anual, cada ano acontece num país diferente, para um público abaixo de 16 anos, e é uma Olimpíada de Ciências Naturais, portanto, vai ter a parte de Física, a parte de Química e a parte de Biologia. Aqui no vídeo eu pretendo fazer um panorama geral do evento, especificamente focando assim na estrutura das provas em cada fase, para tentar observar assim como é que ocorre esse aumento de complexidade, né, das provas, dos testes. Vou focar, claro, na parte de biologia, vou ignorar física e química. Vamos focar aqui em biologia e vamos dar uma olhada assim como é que o evento transcorre, porque é importante para quem vai se preparar para uma Olimpíada que nem essa, claro, o estudo dos conceitos, o estudo, né, dos assuntos de cada uma das áreas, mas também ter esse panorama de como que é o evento, né? Como é que são as provas, o que que você tem, o que que é exigido, requerido de você em cada uma das provas, em termos de conceitos, mas também em termos de habilidades e competências, né, de resolução de problemas. O objetivo da Olimpíada, obviamente, é promover, né, esse aumento do interesse e da participação de alunos do ensino básico nas ciências naturais, em qualquer uma das áreas que você se interesse mais, seja na química, na física ou na biologia, e esse tipo de evento aqui é interessante porque dá pro participante, né, essa condição, essa oportunidade de ir pro exterior, né, conviver lá com uma comunidade internacional diversa, né, de pessoas que estão ali com o mesmo interesse, né, um interesse em comum, que são as ciências naturais, e te permite você fazer, né, amigos, tá aqui, ó, criar amizade e relações. Você pode conhecer pessoas lá de fora, né, fazer amigos, ter contatos. Um dia, de repente, você vai fazer seu PhD em Harvard e você encontra um amigo que você conheceu aí na Olimpíada, né? E vocês se cumprimentam. Ah, lembra que a gente fez a Olimpíada junto? Isso pode acontecer, né? Então, para além de testar a, a competência da pessoa, né, na resolução de problemas científicos, também tem essa questão social dessa Olimpíada como um evento, assim como as Olimpíadas de esporte, né, que é um momento ali de troca, de celebração internacional dos esportes aqui, no caso, com o tema das ciências da natureza, você tem também essa oportunidade de fazer amigos, de conhecer pessoas, conhecer novas culturas, novos países. Então eu tô aqui no site da Olimpíada, né? Esse ano, 2024, vai ser na Romênia. Ano que vem está confirmado que será na Rússia. Então quem tem vontade de conhecer aí a Rússia é uma boa oportunidade, né? É legal já começar a se preparar aí para tentar, né? De repente, essa viagem. E finalmente aqui do site da Olimpíada, eu vou dar uma olhada aqui nessa parte aqui, sílabus, que é onde eles têm aqui os assuntos, né? O programa da Olimpíada. Vamos dar uma olhada no documento. O link lá do site redireciona para esse documento aqui. É um documento de 2009, uma Olimpíada que teve no Azerbaijão. Eu acho que eles não atualizam anualmente, porque provavelmente os assuntos, né? A estrutura do que é cobrado não muda. Então eles mantiveram esse documento aqui. Imagino que seja por isso, né? Aqui eles vão dizer assim detalhadamente quais são assim os assuntos, né? O conteúdo programático da Olimpíada. Então tem algumas questões ali técnicas sobre os itens aqui. Por exemplo, o tópico A, as habilidades gerais, né, de ciências. Aquilo que você tem que ter, né, o básico de habilidades científicas para participar desse evento. Então é importante o participante ter condições ali, né, entender, compreender o método científico, né, aplicar e explicar o método científico, usar terminologia científica, saber formular hipóteses e também não apenas formular as hipóteses, mas desenvolver metodologia para testar essas hipóteses, ter condição de escolher boas fontes de informações e de dados, né, para não usar dados que de repente estejam incorretos, saber assim, onde encontrar fontes de dados confiáveis, representar, né, dados em tabelas, diagramas, gráficos e interpretar dados, né. Enfim, isso aqui são habilidades gerais, genéricas de ciências que a pessoa tem que ter para ter um bom rendimento aqui na Olimpíada. E no item B eles já vão falar sobre conteúdo, né, conhecimentos de conteúdo nas ciências da natureza e matemática. Eles começam aqui com alguns conteúdos mais pertinentes ali à área da física, né, questão de ondas, questão de som, enfim, luz. Fala sobre energia, né? Também ainda bem física. Vou tentar achar alguma coisa aqui de biologia. Por exemplo, esse terceiro tópico aqui, interações, aqui embaixo tem uma coisa interessante, ó, que é os efeitos da radiação em organismos vivos, né? Que é um tema também importante da biologia, né? A radiobiologia, que estuda justamente assim, o efeito, né, da radioatividade nos organismos vivos. Aqui em cima, quando fala de difusão, osmose e superfície, né, de tensão superficial, tudo isso também tem aplicações ali, especificamente no estudo da citologia, né? A membrana e, enfim, a entrada e saída de elementos na célula por difusão, por osmose. E aqui embaixo fala sobre comunicação, olha só, fala sobre hormônios e feromônios, né? Que interessante. Função de hormônios e feromônios nos organismos vivos.
E aqui o tópico 4, estrutura, propriedades e funções, né? Vai falar um monte de coisa aqui, ó. Células, né? Tudo sobre citologia, parte do corpo, anatomia, né? Enfim, catalistas homogêneos e heterogêneos, ácidos e bases, também é importante, né? E diversos estudos ali da fisiologia envolve ter conhecimentos de tampões, de ácido-base. 5, fala de sistemas. Aqui, por exemplo, em equilíbrios, entra aqui estudos de estudos ecossistêmicos, né, de equilíbrio ecossistêmico, escalas da natureza, escala desde o biológico até escalas, de repente, cósmicas, né, cosmológicas. Ciclos da natureza, então os ciclos, né, biogeoquímicos, ecologia de uma maneira geral, poluição, sistemas organismos enquanto, né, como sistemas, transformação da matéria e energia em organismos, conhecimento básico de sistema digestivo, circulatório, respiratório, endócrino, imune, etc. Fisiologia vegetal. E o 6 também aqui de extrema importância, evolução e desenvolvimento. Então, estratégias de adaptação, a teoria da evolução, ciclo celular, reprodução humana, genética, né? Doenças, enfim. E por fim aqui, fechando, né, com chave de ouro, habilidades matemáticas. Tudo isso aqui é bem importante, a pessoa ter um bom domínio das operações básicas da matemática. Mas na verdade o último tópico mesmo é esse aqui também, muito importante. Habilidades laboratoriais, porque a Olimpíada desenvolve da seguinte forma: ela começa com um teste objetivo, tem um teste teórico e depois, no final, a última fase, é um teste prático, é uma prova prática, onde os participantes vão para um laboratório e vivem ali um dia de cientista, né? Ter habilidades laboratoriais é importante para a pessoa conseguir não se enrolar lá na hora de fazer os experimentos, né? Vai ter que produzir dados, vai ter que planilhar os dados, interpretar os dados, etc. Então aqui estão as habilidades básicas de laboratório que um cientista tem que ter e que o participante também vai ter ali que, por um dia, né, viver essa rotina de cientista. Pelo pouco que eu observei, eles são bem estritos com relação à segurança, então provavelmente vocês vão ter que levar um jaleco, né? Lá vai ser dado luvas, óculos, eu não sei exatamente se a pessoa tem que comprar, mas acho que eles dão lá alguns equipamentos básicos, mas é bom a pessoa ter um jaleco próprio, né? E algumas coisas eles dão lá, mas aí se informa exatamente o que eles oferecem lá do EPI, do equipamento de proteção individual, e o que você tem que levar por conta própria. Por segurança é bom um jaleco de algodão, né? Pra evitar chegar lá porque se for um jaleco de material sintético, às vezes dá problema. Então é importante conversar e ter tudo isso, né? Saber tudo isso antecipadamente pra chegar lá já com tudo certinho. Protocolo de laboratório geralmente é assim, né? Calça comprida de pano grosso, né? Pode ser uma calça jeans, sapato, calçado fechado, né? A menos que a pessoa esteja ali, sei lá, com o pé engessado, né? Eles vão, obviamente, avaliar, né? Se a pessoa tem condição de participar, mas acho que seria um caso que eles poderiam abrir uma exceção, mas em geral, para pessoas que não estão com nenhum problema, né? Calçado fechado, sapato, tênis. Evitar roupas com aquelas malhas sintéticas de poliéster, né? Sempre dá preferência para tecidos fortes de algodão. E agora vamos dar uma olhada então nas provas, né? Eu vou fazer um panorama geral das provas. Estou aqui com a prova da primeira fase. É bom saber falar inglês? Eu não encontrei no site para download prova nessa primeira fase em português. As outras fases estão em português. Não sei por que essa primeira fase aqui não tinha a prova em português. É bom a pessoa saber falar inglês, tá? Porque, sei lá, pode ser que lá tenha alguma coisa, né? Até pra se comunicar lá com os organizadores, né? Com a equipe lá. É bom a pessoa ter um inglês básico para poder se comunicar. Não sei como é que é a estrutura assim, de tradutores, mas deve ter gente para ajudar nesse sentido. Mas é bom a pessoa ter um básico de inglês. Então, rapidinho em relação a calendário. Repara que essa primeira etapa aqui, um teste, é um teste de múltipla escolha, não um teste objetivo, aconteceu no ano de 2023 em 3 de dezembro. A segunda parte, que foi uma prova teórica, aconteceu 2 dias depois, 5 de dezembro. E a terceira parte, um teste prático, que é onde foram para o laboratório, né, e fizeram lá os experimentos, aconteceu no dia 7 de dezembro, ou seja, sempre de 2 em 2 dias, né? Passou 2 dias, vem a outra fase. Acho que é interessante ter noção, né, desse calendário básico, ver como é que as provas são bem uma juntinha da outra. Ou seja, foi praticamente uma semana de viagem, né? Estadia lá no país e participando das fases da Olimpíada. Tudo isso se informem antes com antecedência, né? Como é que é essa estrutura de calendário. Tô só tentando fazer um panorama aqui, geral. Um tema proposto ali foi ciência para comidas sustentáveis, né? Alimentação sustentável e agricultura. Tudo isso pelo viés da sustentabilidade. Eles sempre colocam aqui nas primeiras páginas as regras, né? As regras são bem estritas e a pessoa tem que seguir. Tem um sistema, pelo que eu vi ali, de né, aquela coisa tipo cartão amarelo. Você pode tomar, né, uma chamada de atenção e se você voltar, reincidir no mau comportamento, você é eliminado logo de cara. Então toma cuidado com isso. Prestem atenção nas regras e sigam as regras. Equipamentos, utensílios pessoais que pode levar para lá só coisas super necessárias, como por exemplo remédios, equipamentos médicos, né? Fora isso, nada, né?
Você tem que sentar no cantinho lá que foi designado pra você, não começar antes de receber o sinal de começar. Aquela coisa, né? Só pode sair da sala de exames acompanhado de um dos supervisores. Se quiser ir no banheiro, tem que pegar esse lequezinho. Nesse ano aqui foi assim, tá? Eles deram um lequezinho, a pessoa levantava, ficava balançando, alguém ia lá e atendia e levava, acompanhava a pessoa até o banheiro, por exemplo. Acabou a prova, fica quieto, não fica conversando com outra pessoa sobre a prova. Tudo isso são regras genéricas, né? Coisa assim, senso comum. Uma segunda folha de regras, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui é que eles fornecem itens básicos. Caneta, papel, caneta, lápis, borracha, calculadoras, aquele lequezinho, né? Tudo isso já é fornecido e você vai usar o que está na bancada. Você não vai levar o seu. Não vai levar sua caneta, nem seu lápis, nem sua borracha, nada. Já vai estar lá tudo certinho. Como tô falando que tá aqui. Não sei como é que vai ser esse ano, o ano que vem. Sempre se informe sobre isso. Nessa prova que teve aqui essa regra, onde a pessoa iria preencher, né, a resposta com um lápis. E se a pessoa quisesse mudar a resposta, ela poderia apagar a resposta que ela deu, mas apagar bem apagado mesmo, e então preencher outra. Interessante, né? Porque se a pessoa fizesse de caneta, não ia ter como. Ia contar como uma rasura, né? E a pontuação é mais ou menos como a gente viu lá na OBC. Se acertou, ganha um ponto. Não deu resposta, 0 pontos. E se você botar uma resposta errada, você perde 0,25 pontos. Eu interpreto que é melhor deixar em branco se não souber do que responder e de repente correr o risco de errar e perder ponto, né? Mas aí vai de cada um. E aí eu pulei a parte de física e química para evitar estresses desnecessários. E a parte de biologia começa aqui subitamente, não tem aquele títulozinho, né? Biologia. Mas, assim como acontece lá na UBC, existe uma área da prova para cada uma. As questões não estão misturadas, né? Vai ter a parte de física, a parte de química e depois a parte de biologia sequencialmente. Eu tirei aqui um pouco o zoom para mostrar a página inteira, né? Para mostrar assim, cada questão ocupando uma página, tá vendo? Então, questões grandes, né? Mesmo quando é pequena, ela tem uma página só pra ela. Legal que a pessoa tem ali um canto para fazer rascunho, né? E, enfim, termina ali na questão 29, 30. Ok. Então vamos dar uma olhada agora em cada uma delas individualmente. E eu vou tentar ser bem objetivo. A primeira questão aqui já falou sobre propriedades de membrana plasmática. Aqui eles falam que os cientistas pegaram células de ratos e de seres humanos e marcaram as proteínas da membrana, né? Com marcadores diferentes para justamente para ser possível reconhecer se determinada proteína era da célula do rato ou do ser humano. Então eles juntaram, né? Fundiram uma célula na outra, formando uma célula híbrida que ia ter ali naquela membrana proteínas tanto humanas quanto de ratos. Essa incubação foi feita a 37 graus por 1 hora. E eles observaram que aconteceu isso aqui. Aqui a gente tem aqui a célula do rato e do ser humano. Ocorre a fusão e ao longo do tempo, ao longo desse período de 1 hora a 37 graus, ocorre ali no final das contas essa mistura, né? Essas proteínas passam a antes uma estava de lado, uma estava do lado, né, a do rato e a do ser humano do outro lado. Depois de um tempo, elas estavam misturadas. Isso aqui está falando daquele modelo que a gente discutiu na prova da OBC, inclusive, do mosaico fluido, né? Tinha uma questão lá na prova da OBC sobre esse tema aqui. A membrana plasmática sendo um sistema dinâmico onde as proteínas que estão ali, né, se movem, enfim, a própria camada de fosfolipídios também se move, movimentos naturais dos fosfolipídios. É um sistema dinâmico móvel. Importante comentar também que o livro Biologia de Campbell vai ser a principal fonte de referência, né, para que eles vão usar nos gabaritos para dar para a pessoa ali, enfim, um local de aprofundamento, né, no tema que foi cobrado na questão. Então, o livro Biologia de Campbell para essa Olimpíada aqui, aparentemente, é o mais indicado. E aí a questão pergunta o seguinte: tá bom, isso aqui, esse processo aconteceu em 1 hora, mas digamos que esse processo tivesse levado 2 horas para acontecer. Qual que poderia ser uma explicação para isso? Se levou mais tempo para as proteínas se moverem, né, pela membrana, significa que a fluidez da membrana diminuiu. E quais são os fatores que poderiam levar isso a acontecer? Né? Eles deram aqui duas opções. Essa membrana poderia estar menos fluida porque tem uma maior razão de fosfolipídios insaturados em relação a saturados. Isso aqui está incorreto, porque se fosse esse caso, se tivesse mais fosfolipídios com insaturações do que fosfolipídios saturados, a membrana seria mais fluida. Né? Então isso aqui não seria uma boa explicação para o porquê que demorou mais tempo para esse processo acontecer. Agora, a temperatura, no caso, poderia ter sido feita numa temperatura menor, no caso 18 graus. Essa aqui seria uma boa explicação. Porque diminuindo a temperatura, a fluidez da membrana também diminui, portanto, poderia explicar o fato dessas proteínas terem levado mais tempo para fazer aquele movimento ali de se redistribuírem pela membrana plasmática. Portanto, apenas a 2 aqui seria uma boa explicação. Aí o participante marcaria aqui letra B, apenas 2. Para além do Campbell, eles também ofereceram aqui essa referência desse artigo aqui, que é justamente onde é feito aquele experimento lá que eles colocaram na questão da formação, né, dessa célula híbrida. E o interessante é que repara que esse artigo é de 1970. Então, assim, nessa época aqui, eles ainda estavam
tentando, né, formular ali as hipóteses sobre o porquê que acontecia, né, essa redistribuição ali das proteínas. Eles propuseram aqui alguns mecanismos que poderiam ser a explicação para esse movimento, né, dessa redistribuição das proteínas, formando aquela célula híbrida com as proteínas misturadas. E aqui eles pensaram em algumas hipóteses meio, assim, incorretas, né, mas claro, na época eles ainda estavam ali fazendo aquela especulação, né. Então, turnover metabólico de antígenos, integração de unidades na membrana, né, vindo do citoplasma, né, um pool precursor de proteínas do citoplasma chegando, surgindo na membrana. A 3 é boa, movimento ou difusão de antígenos na membrana, no plano da membrana. Isso aqui se aproximou, né, um movimento, né, na membrana, chegou bem próximo ali daquela coisa do mosaico fluido. E 4, movimento de antígenos existentes de uma membrana, de uma parte da membrana, ah, em direção ao citoplasma e sua reemergência em uma nova posição também se aproximou bastante, né, do modelo do mosaico fluido. Então, assim, essa quarta aqui, uma boa explicação, né? E pensando em tratamentos para dificultar esse mosaicismo, né, o único tratamento que dificultou esse movimento, esse mosaicismo, foi a diminuição da temperatura, né, que dificulta, né, diminui a fluidez da membrana. E eles estavam percebendo essas coisas aqui durante esse artigo. Olha só que coisa legal, né? Um artigo histórico. Os dados dos experimentos que eles fizeram parecem indicar que a membrana celular heterocarionte, né, não é uma estrutura rígida, mas uma estrutura fluida. Fluida o suficiente para permitir, né, esses movimentos ali que eles observaram. Segunda questão, eles trouxeram aqui um heredograma, né, pedigree para sistema ABO. Então, herança, né, de alelos ABO. Vamos dar uma olhada, então, no que foi requerido aqui. Temos aqui uma primeira geração, né, com um casal, um homem tipo A, uma mulher tipo O. No segundo casal aqui temos um homem AB, uma mulher AB. Enfim, cada geração a pessoa dá uma olhada, né, no fenótipo, aqui que você está vendo é um fenótipo, mas você pode inferir o genótipo desses fenótipos através do que resultou aquele cruzamento ali entre aquelas duas pessoas. Por exemplo, esse cara aqui, da geração 2, esse homem 1, é um tipo A. O pai dele também é tipo A. Só que repara que a mãe dele é tipo O. Portanto, esse cara aqui ele recebeu um alelo Azão, o A, né, do pai, e da mãe ele só pode ter recebido um alelo O, né, que a gente pode chamar de I, enfim, um alelo que não tem um antígeno A. Portanto, ele necessariamente é um heterozigoto. Né? Sigam essa lógica e vocês vão ver que vocês conseguem perceber, né, reconhecer o genótipo de todo mundo e conseguem, inclusive, fazer projeções. Né? Por exemplo, qual é a probabilidade dessa 5 aqui ser tal genótipo, e esse bebê1 aqui, né? Então eles vão fazer aqui algumas afirmações e a pessoa tem que saber se está certo ou não. Né? Por exemplo, o bebê 41 não pode ser um heterozigoto. 2. A probabilidade de 3, 5. Você vai ler assim, ó, geração 3, indivíduo 5. Isso aqui. Ser B é de meio, a pessoa tem que fazer o cálculo, né? O genótipo de 2,1 pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. 2,1 é esse cara aqui. É, existe uma chance, né, da criança 3,1 ser AB. Não. Existe uma chance da criança 3,1. Repare que quando eu falei que é bom aprender inglês, é isso, né? O inglês puxa o tapete legal. Existe uma chance de uma criança de 3,1 e uma mulher AB ser tipo B. Vamos conferir se cada uma dessas afirmações aqui está correta? Então aqui está o meu slide com os genótipos. Eu sempre fico torcendo para não ter errado nada, porque é um mico, né? Mas vamos lá. Ó, esse cara aqui, ele tem um alelo A, e eu sei que ele é do tipo A, né? Eu sei que ele tem um alelo A, não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto, mas ele teve um filho do tipo A, né? E essa mulher, por ser tipo O, esse cara aqui, o 2,1, ele é heterozigoto, certo? Ele tem uma mulher que é AB, né? E com ela ele teve aqui filhos, né, diversos, de diversos genótipos diferentes, AB, B heterozigoto. Por que T3 é heterozigoto? Ela recebeu o B da mãe. E do pai, ela não pode ter recebido A, porque se ela tivesse recebido A, seria AB, né? Então ela, do pai ela recebeu o alelo O. 3, 5 pode ser B heterozigoto ou AB, e tem meio, né, de chance de cada uma dessas coisas. Vamos dar uma olhada então nas alternativas lá. Afirmação 1. O bebê 4,1 não pode ser heterozigoto. O bebê 4,1 pode sim ser heterozigoto. Existe uma chance, né? Ele pode ser O, pode ser B homozigoto ou pode ser B heterozigoto. Essa probabilidade existe. Porque os dois pais deles, né, dele, são tipo B heterozigotos. Aí você faz aquele cruzamento, você vê que existe ali uma probabilidade sim dessa criança ser. Afirmação 2. A probabilidade de 3,5 ser tipo B é de meio. Sim, é meio, porque você faz o cruzamento ali dos pais deles, né? Esse cara aqui é tipo A, a mulher é tipo B, ele é heterozigoto, ele é homozigoto, né? Esse cara aqui não é da família, então não adianta você olhar aqui pra cima, né? Você tem que olhar pra ela. Ele é tipo A, ela é tipo B, ela é homozigota e ele é heterozigoto. Como é que eu sei que ela é homozigota? Porque se ela tivesse recebido A do pai ou da mãe, ela seria AB, né? Enfim, então essa mulher aqui, 3,5,
Dado esse cruzamento aqui, um A heterozigoto com um B homozigoto, tem meios de chance dessa pessoa ser B heterozigoto. Está correto, portanto. 3 falou que o genótipo de 2, 1 pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Não, porque se ele fosse como se ele fosse, ele só pode ser heterozigoto. Se ele fosse homozigoto, a mãe dele, para ele ser homozigoto, a mãe dele teria que ter um alelo A também, e ela não tem, ela é O, né? Então, assim, não teria como formular que um é um genótipo azão, nem tampouco OO, porque se fosse OO, ele seria tipo O e não tipo A. E a 4 disse que existe uma chance de uma criança do indivíduo 3, 1 com uma mulher do tipo AB dessa criança ser do tipo B. A gente faz esse cruzamento, né? Ele teria que ser, no caso, A heterozigoto para isso acontecer, ok? Se ele fosse homozigoto, não daria certo. Se ele fosse A heterozigoto, o que ele pode ser, existe uma probabilidade, e ele tivesse uma relação com uma mulher AB, teria ali uma chance, né, de surgir ali uma criança B, do tipo B. Portanto, a 1 está incorreta, 2 correta, 3 incorreta, 4 correta, portanto, 2 e 4 estão corretas. Aí a pessoa marcava aqui letra D, 2 e 4 estão corretas. A terceira questão trouxe aqui a estrutura do coronavírus. Temos aqui, né, proteínas, né, proteína S, proteína N, proteína M, proteína E, o genoma viral, que a gente sabe que no caso do coronavírus é um genoma de RNA. Vão ser feitas afirmações, né? E aqui um elogio que eu fiz à prova da OBC é que lá eles sempre perguntavam qual eram as afirmações que estavam corretas, né? Eles nunca perguntavam a incorreta, porque isso aqui pode ser uma pegadinha, né? A pessoa pode, por distração, acabar marcando a correta. Então, no caso da internacional, prestem atenção, porque aqui aparentemente eles perguntam, né, qual que está incorreta. É bom prestar atenção em toda a prova que você for fazer, né? Mas aqui aparentemente é o caso de a pessoa prestar uma atenção a mais. E para resolver ali você tinha que ter percebido uma coisa. A proteína N, ela está associada na estrutura aqui com o genoma viral, o RNA. Então ela está associada com uma molécula, um ácido nucleico, que tem uma carga, né, final negativa. Portanto, essa proteína, para ela estar associada com uma molécula que tem carga negativa, ela deve ter uma carga o quê? Positiva, né? Opostos se atraem. E a letra C falou que a proteína N espera-se que ela tenha uma carga negativa. Como eles pediram é incorreto, isso aqui está incorreto, né? Ela, no caso, é a alternativa correta. Por quê? Porque a carga daquela proteína que está associada a uma molécula de carga negativa deve ser positiva e não negativa. Aquela figura lá, aquele esquema foi tirado desse site aqui, Biophysical Society. Eles falam que dão algumas informações sobre a estrutura, né, do coronavírus. Tem uma parte aqui que eu quero ler. Então, as partículas do coronavírus são organizadas com um polímero longo de RNA empacotado, né, no centro de uma partícula e rodeado por um capsídeo protetivo, que é um latíce, um emaranhado, não sei se é uma boa tradução, latíce. Tô gastando meu inglês todo com isso aqui. De proteínas repetidas, né? Que são proteínas de capsídeo. No coronavírus, essas proteínas são chamadas de nucleocapsídeo, por isso que bota a letra N, né? Então são proteínas do nucleocapsídeo que ficam ali associadas com esse RNA. E aí lá na questão colocou a questão da carga, né? A pessoa tinha que se ligar que a carga negativa com a positiva, né? Se fossem iguais iam se repelir, né? Para elas estarem juntas, associadas, tem que ser cargas opostas. E embora o texto aqui não ofereça nenhuma informação sobre a carga dessa proteína, mas a pessoa teria que ter, né, no repertório, que a carga do DNA, a carga dos ácidos nucleicos, RNA, DNA, é negativa por conta do fosfato, dos nucleotídeos. Questão 24, bem objetiva, né? Ela fala que sobre uma infecção por um vírus, por exemplo aqui o Covid-19, né? Qual é a imunidade que a pessoa que é infectada por esse vírus desenvolve e mantém, né, depois da recuperação. Aqui a gente está pensando na imunidade ativa adquirida. Para diferenciar da imunidade passiva, quando você recebe um soro, né, com anticorpos para combater determinado agente patogênico, aqui você vai desenvolver seus próprios anticorpos, então a imunidade ativa, e adquirida, né, vai envolver ali linfócitos B, linfócitos T, você vai formar células de memória, que justamente vai ser o que vai ajudar, né, a manter essa proteção de maneira prolongada depois da recuperação. Se você voltar a ter contato com esse agente patogênico, você tem ali já um repertório de células que vão agir prontamente contra ele. Então, imunidade ativa adquirida. Saber diferenciar, né? Imunidade ativa de passiva, adquirida de inata. A imunidade inata vai ter ali as células, né, do sistema inato, neutrófilos, macrófagos, que vão atuar fagocitando, enfim, agentes ali infecciosos teciduais. Uma imunidade mais simples, digamos assim, né, e que não forma memória imunológica. Certamente importante também, né? São dois momentos de imunidade. Mas essa que você vai desenvolver contra um agente infeccioso que vai formar células de memória, ativa adquirida.
que é exatamente a forma de imunidade que você desenvolve quando toma uma vacina contra, por exemplo, um vírus. Quinta questão trouxe aqui uma figura com um esquema, né, de musculatura, bíceps braquial, um movimento ali de tensão, né, de contração do músculo, levando ali ao movimento do braço. E sobre músculo estriado esquelético, foram feitas aqui 3 afirmações. O bíceps braquial, um músculo estriado esquelético, né, pode ser controlado voluntariamente? Certamente, isso aqui está correto. 2. As células musculares do bíceps braquial devem ter uma aparência estriada, né, com núcleos múltiplos. Sim, isso aqui também está correto. Essa é uma das características do músculo estriado, né, esquelético. E a 3 falou que o neurotransmissor liberado pelas junções neuromusculares, pelos neurônios motores, né, no ato ali da contração do músculo, seria o glutamato? Não, seria a acetilcolina. Vamos dar uma olhada na fonte ali que eles usaram na questão, que a gente... Eu acho que eu já coloquei links, né, para artigos desse site aqui em vídeos anteriores, em outras playlists, que é o OpenStax. Tem muita coisa boa aqui, conteúdos completos e disponível, né, de graça na internet para quem quiser acessar, ler. Repara que tem figuras, né? Tudo isso aqui é aberto, né? E aqui, no caso, falando sobre musculatura. Um capítulo inteiro. Aqui numa sessão falando sobre suporte e movimento, né? Falando sobre o sistema intertegumentar, ossos, esqueleto, né? Juntas, as articulações, né? E aqui falando sobre o músculo, né? Tecido muscular. Faz um overview, músculo esquelético, as fibras, enfim. Fala aqui embaixo sobre o músculo cardíaco, o músculo liso. Tem muito conteúdo aqui. Então aqui, sobre o músculo estriado esquelético, esses músculos permitem funções, né, como por exemplo engolir, urinar, defecar, estarem em controle voluntário, ou seja, são músculos de controle voluntário. É claro que, por exemplo, no ato de engolir comida, por exemplo, ou água, tem um movimento de peristaltismo, né, que é involuntário, mas na origem você pode decidir quando você vai engolir a comida. E nesse momento que tem um movimento ali voluntário, você decide engolir, antes, né, de começar ali o peristaltismo, você tem ali controle voluntário do movimento em músculos estriados esqueléticos. Aqui uma figura esquemática legal mostrando a complexidade, né, do tecido muscular. Tem aqui um músculo, né, esquelético, as estruturas ali, né, de revestimento, epimísio, perimísio, endomísio, um fascículo, né, eventualmente eles pegam ali e vão quebrando, né, a complexidade. Do fascículo eles puxam ali uma fibra, né, e ali a gente tem ali célula satélite, importante para ganho, né, de massa muscular. E aqui, né, o grau mínimo ali, digamos, dentro da fibra muscular tem ali a miofibrila. Enfim, eles foram ali reduzindo, o sarcolema, né, foram reduzindo ali a complexidade, mostrando o quão complexa é essa estrutura geral, né, do músculo. Aqui embaixo mostrando aqui um esquema da fibra, né, mostrando, colocando ali, né, o detalhe dos núcleos, né, os diversos núcleos que você observa ali na mesma fibra. E aqui ele fala, né, esses núcleos múltiplos, né, significa que mais potencial ali de produção, né, de proteínas, que são necessárias ali para produzir as proteínas justamente que participam da contração muscular, da estrutura do músculo, mais cópias de genes necessários que devem ser transcritos, né, para produzir, ter essa produção de proteína intensa necessária ali para a manutenção daquela estrutura. E aqui embaixo fala sobre a junção neuromuscular, né, onde vai ter ali justamente a sinalização, né, para que seja recebido, né, o sinal do sistema nervoso, indicando ali a necessidade de contração do músculo. Isso é feito através de neurotransmissores, no caso aqui é a acetilcolina. Então a gente está vendo aqui uma fenda, né, sináptica com a acetilcolina sendo liberada na fenda ali, levando ali a contração muscular. Então vai ter um neurônio motor, né, que vai chegar ali na fibra muscular, liberar a acetilcolina. Então a sinalização começa quando um potencial de ação, né, neuronal traz e libera esse mensageiro, a acetilcolina, naquela fenda, levando ali, desencadeando o movimento ali de contração. Portanto, 1 e 2 corretas, letra C. Questão 26 trouxe aqui um procedimento para separação de partículas, né, por carga, que se chama cromatografia por troca de ânions. Enfim, eu vou mostrar o site que eles referenciaram aqui, porque ela tem mais detalhes. Está aqui o site Labster. Então aqui eles estão usando um exemplo com proteínas, né, que tem suas cargas. Eles colocam que essa coluna com as laterais, né, com alguma coisa com carga positiva, o objetivo é agarrar ali as proteínas que têm cargas negativas. Todo o resto daquela amostra vai passar direto, não vai ficar agarrado ali, né? No final ali eles vão passar uma coisa que eles chamam de tampão de eluição para fazer justamente o que é o objetivo desse procedimento. É separar dentro de uma amostra aquilo que você quer. No caso eles queriam aqui separar as proteínas que têm carga negativa. Elas ficaram agarradas ali, agora você passa esse tampão de eluição e elas passam no final. Você consegue separar, né, num frasco proteínas com carga positiva e no outro frasco proteínas com carga negativa.
E de acordo com o exemplo que eles deram aqui, né, com esse esquema, dá até para fazer uma separação minuciosa, né, com proteínas que têm carga mais ou menos negativa, né, fracamente negativa, e outras que têm carga muito negativa. Daria para você usar soluções, né, de tampão de eluição que dá para separar, né, proteínas nesse nível de especificação. Então, esse procedimento é usado comumente para separar moléculas biológicas com carga. Por exemplo, proteínas, peptídeos, aminoácidos, nucleotídeos. E eles comentam, né, que os aminoácidos numa proteína podem ter, eles têm, né, cargas positivas, terminais, né, com carga positiva e com carga negativa. Então, a proteína ela pode ter uma carga resultante positiva ou negativa, dependendo do pH do ambiente. Então, pelo que eu entendi aqui da questão, você vai ter aqui 5 tubos, né, com alguns componentes ali, e você vai passar o conteúdo desses 5 tubos por uma coluna daquela de cromatografia. Tudo isso aqui acontecendo em pH 7, né, etc. E no final das contas você vai ter que saber o que ficou agarrado, o que passou. Vamos ver o que a questão vai solicitar. Tubo A tem DNA mais DNase. Tubo B tem tripeptídeos com arginina, lisina e aspartato, mais exopeptidases. Tubo C tem ribonucleotídeos mais nucleosidase. E o tubo D tem maltose e maltase. Então você vai passar o conteúdo daqueles tubos lá numa coluna dessa aqui. E alguns deles vão ficar agarrados, né? Aqueles que têm carga negativa. E outros vão passar. Lembrando que eluído é aquilo que passou, né? O que ficou agarrado ficou retido ali. Então repara que tem dois momentos. Tem um momento que você passa as amostras, uma parte passa e outra fica. E tem um momento em que você adiciona o tampão de eluição, que é o que vai tirar depois, num segundo momento, de maneira fracionada, aquelas com características, né, que você está tentando separar ali. Ou seja, aqui, quem eluiu aqui passou direto, mas aqui quem eluiu foi quem eluiu após a adição do tampão de eluição. Isso é importante. Porque então, beleza, você passou todos aqueles tubos ali pela coluna. Depois de adicionar o tampão de eluição, no passo 3, né, no caso aqui no esquema que eles deram, qual das moléculas a seguir espera-se que vão ser eluídas? Ou seja, quais que ficaram retidas e agora, quando você passa o tampão de eluição, vão sair? E para essa questão aqui, vocês vão ter que confiar muito na minha lógica, porque o gabarito dela não existia. Então, eles, no gabarito lá da prova, eles colocaram outra coisa, não colocaram isso aqui. Então, assim, eu meio que vou ter que realmente usar aqui o meu raciocínio e vocês vão ter que confiar em mim. Quem ficou agarrado ali num primeiro momento é quem tinha carga negativa. E quem aqui que tem carga negativa? O DNA, né? O DNA tem carga negativa. Os nucleotídeos mais nucleosidade, ribonucleotídeos. Ribonucleotídeos, no caso, vão ter carga negativa também, mas aqui tem uma coisa aqui que eu notei. Repara que o DNA, que tem carga negativa, está ali junto com o DNase. Essa DNase está atuando no DNA. Assim como o ribonucleotídeo está junto com nucleosidase. Essas nucleosidases, suponho, vão estar também atuando nos ribonucleotídeos. Quando você faz ali uma quebra na molécula de DNA, você separa o DNA em quem? Em nucleotídeos. Quando você quebra um ribonucleotídeo, o que você faz? Você separa o nucleosídeo do grupamento fosfato. Quando você tira o grupamento fosfato do ribonucleotídeo, ele perde a carga negativa, né? Então, assim, supondo que o que está passando pelo tubo ali é já o produto da ação da nucleosidase no ribonucleotídeo, ele não teria carga negativa. Apenas o DNA, os nucleotídeos no caso, né, teriam ali carga negativa e ficariam retidos. E aí, uma vez que no segundo momento você passa a solução tampão, esses nucleotídeos iriam sair, iriam ser eluídos, né? E eu estava perfeitamente confortável com esse raciocínio até que eu fui olhar aqui as alternativas e o tubo A, que é o que eu ia marcar, né? Só que eu ia colocar nucleotídeos, aqui tá escrito nucleosídeos. Aí eu fiquei meio confuso com isso aqui. Eu pensei no DNA sendo quebrado em nucleotídeos, e esses nucleotídeos ainda com carga negativa seriam retidos e eventualmente eluídos, né, pela adição da solução tampão. Então aqui ficou uma coisa que meio que ficou meio conflituoso na minha cabeça. E para melhorar a situação, o fato de que eles não fizeram um gabarito dessa questão, né? A gente fica nessa. Para ser a letra C, tubo C, ribonucleotídeos, a gente teria que inferir que essa nucleosidase não agiu nesses ribonucleotídeos, eles se mantiveram intactos. Se esse fosse o caso, ok, poderia ser a letra C, porque esses ribonucleotídeos, que têm fosfato, ainda manteriam ali a carga negativa, no caso. Tubo B, arginina, lisina e aspartato. Esses aminoácidos têm carga? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos usar aqui o PepDraw para desenhar peptídeos e ver as cargas. Ó, a arginina, que eu selecionei aqui, aminoácido, né, o símbolo R, tem uma carga positiva. A lisina, K, tem também uma carga positiva. Ou seja, nenhum dos dois até agora adiantou, né? E por fim, o aspartato, tudo isso aqui em pH 7, tá? Tem carga negativa. Então o aspartato teria carga negativa. Se a gente juntar e formar aqui um tripeptídeo, né, com arginina, lisina e aspartato, formando essa estrutura aqui. Essa estrutura, no final das contas, os três juntos, tem uma carga resultante positiva. Ou seja, separadamente apenas o aspartato teria carga negativa. Eles juntos
a molécula como um todo, né, o peptídeo como um todo, forma ali uma carga positiva, então também não ficaria retido, né, naquele primeiro momento. Então, de novo, se a gente fosse pensar na ação dessa exopeptidase, nesse tripeptídeo, separando de alguma forma esses aminoácidos, apenas o aspartato teria ficado agarrado aqui, né, no passo 2 e teria sido diluído no passo 3. Não vi também isso aqui nas alternativas, então também não funcionou. E glicose e galactose teriam passado direto desde o primeiro momento, então também não entrariam na discussão. Então, assim, uma questão complexa, né? Aparentemente com algum erro aqui na formulação dela, talvez, não sei, né? Mas o fato também de que não teve gabarito pra gente poder tirar a teima fica um pouco chato, né? Então, só pra mostrar aqui rapidamente, tá aqui a questão 25, né? Lá sobre bíceps braquial. A próxima questão, que seria aquela ali, da cromatografia, eles trazem aqui uma questão sobre circulação. Ou seja, né? Teve alguma coisa aqui. Basicamente, aqui você tinha esse esquema de circulação, né? No coração, pulmões, a circulação, né? As artérias, as veias, o sangue venoso, etc. E as afirmações para você saber quais estariam corretas. Então, a 1 disse que P é um ventrículo do coração. P é um átrio do coração, tá vendo? Parte de cima. A 2 falou que o sangue Q é oxigenado. Esse sangue Q, vamos ver, que tá aqui no ventrículo, né? Ele tá indo ainda para ser oxigenado. Então, aqui ele tá venoso, ele tá pobre em oxigênio, né? O R é uma veia. Vamos ver aqui. R tá levando o sangue pro coração, portanto, uma veia, né? E 4 falou que sangue pressurizado em S, a pressão do sangue em S é maior do que em R. Em S, a gente tem aqui uma veia, né, indo em direção a capilares. A pressão está diminuindo, né? Desde que o sangue está saindo aqui, né, do coração, ela vai diminuindo a pressão até chegar nos capilares. Mas aqui a gente está comparando uma veia com uma artéria, né? Aqui o importante é perceber que o sangue que S está recebendo, ele já é aqui produto desse bombeamento, né? Então ele recebe essa pressão aqui do bombeamento do coração e o que dá para ele uma pressão um pouco maior. R já é aquele sangue de retorno, né? Então a pressão dele em comparação a S seria menor. Essa aqui é a lógica aqui da questão, portanto, sim, a pressão do sangue em S é maior que em R. Aliás, percebam que o sangue aqui só tem uma passagem pelo coração, né? Típico de circulação de quê? De peixes. 27 trouxe aqui um experimento com hidrila. Hidrila é uma espécie de planta aquática, aquela plantinha para botar em aquário, né? Ramos dessa plantinha foram colocados ali num ambiente, num sistema aqui. Um, Então ali tinha esse becker com um funil de cabeça para baixo, as plantinhas lá embaixo, né? Colocaram água e adicionaram o carbonato de, o famoso bicarbonato de sódio. Esse tubo aqui tinha umas marcações ali para fazer a medição, né? E aqui no final tinha ar preso, certo? E tinha uma luz, uma fonte de luz aqui no final, onde eles vão fazer experimentos sobre fotossíntese. E aqui eles fizeram algumas afirmações. Então, se você adicionar mais bicarbonato de sódio nessa água, você vai observar mais bolhas se formando aqui no final? Sim, porque essas bolhas são bolhas de gás oxigênio, né, que vão indicar que está havendo ali o processo de fotossíntese. Se você adiciona mais fonte de carbono, como é aqui o bicarbonato de sódio, né, você vai ter a intensificação do processo de fotossíntese e, portanto, vai formar mais bolhas. A 2 falou, se a luz for mudada, a frequência da luz, né, do branco para o azul, na mesma intensidade, mais folhas serão observadas, mais bolhas. Então você pegou uma luz branca e mudou para uma luz azul. As plantas absorvem a luz na frequência do azul. É uma ótima frequência de luz para a fotossíntese, inclusive. O que elas não absorvem é o verde, né? Elas refletem o verde. Portanto, sim, aqui você observa. E detalhe, agora você tem uma luz concentrada em azul. Você tinha uma luz branca que tem todas as frequências, né, do espectro, do visível. E agora você tem apenas luz azul, ou seja, a planta vai absorver muita luz azul, vai fazer mais fotossíntese. Aí a 3 falou: se você mudar a luz do branco para o verde, você teria também uma maior intensidade ali de bolhas se formando? Não, porque o verde a planta não absorve, né? A clorofila ela reflete o verde. Por isso que as plantas em geral são verdes, né? Tá refletindo o verde, portanto o verde não está participando ali do processo, né? Com a mesma força que o azul e outras frequências. E o 4 falou que depois de 3 horas de experimento, o ar dentro daquele cilindro onde o ar ficou aprisionado, né? Seria primariamente dióxido de carbono. Não, esse gás que está se formando aqui, que está subindo para cá, é o oxigênio, produto da fotossíntese, né? Portanto, estaria errado também. Portanto, letra B, apenas 1 e 2 estão corretos. Lembrando que eu falei no começo do vídeo que o Campbell vai ser, né, a principal referência das questões dessa prova. Eles estão recomendando no gabarito a 12ª edição, né? Urey e companhia. Então, assim, quem puder conseguir esse livro aí, arrume, é bom para estudar, né? É bom se preparar utilizando o material que eles recomendam. Para aquela última questão, por exemplo, eles estão recomendando esse capítulo aqui, ó, capítulo 10, fotossíntese. Aqui eles vão falar um pouquinho, né, sobre aquelas reações todas que a gente viu lá, a questão da luz, né? E aqui é fundamental saber isso aqui, ó, espectro de absorção lá nos cloroplastos, né? Alto no violeta, no azul, baixo no verde e alto de novo no vermelho, né? Então, assim, o verde não é uma boa região, né, dentro do espectro para absorção para fotossíntese.
28 falou que, de acordo com o desenvolvimento da flor e o número de ovários, os frutos podem ser classificados em simples, agregados ou múltiplos. Aí ela colocou aqui o exemplo dessa flor, né? A ilustração. Se essa flor for fertilizada, qual tipo de fruto se desenvolveria? Aqui a pessoa olhando para essa estrutura aqui, né? Você percebe que tem aqui diversas. É uma estrutura complexa, certo? Claramente não seria um fruto simples. Tem diversos estigmas aqui, né? Diversos locais ali de polinização. Enfim. Quando eu olhei para essa figura aqui, eu pensei num morango, né? Eu olhei para isso aqui e pensei, caramba, isso aqui parece um morango. Indicando, né, que seria então um fruto agregado que se formaria aqui. Nesse caso, obviamente, essa estrutura toda aqui não vai ser o fruto, né? Seria ali uma estrutura que nela estariam agregados os frutos verdadeiros. Então, o morango, por exemplo, ele é um fruto, né? Ele é um pseudofruto. É o receptáculo da flor que forma aquela estrutura vermelha. E naquela estrutura vermelha tem aqueles pontinhos, que aqueles ali sim são os verdadeiros frutos, que estão agregados naquela estrutura vermelha, né? Para essa questão, eles recomendam o capítulo 38 do Campbell, reprodução e de angiospermas. E aqui tem essa tabelinha super interessante, ó. Um fruto simples, por exemplo. Uma vagem, né? De ervilha. Um exemplo, né? Tem vários. Eles deram aqui um exemplo, uma vagem com ervilha com sementes dentro. Então, dentro da vagem, que é o fruto, vão estar as sementes. Fruto agregado, eles colocaram aqui raspberry, que é a famosa framboesa. Eles deram outros exemplos aqui, ó. Framboesa, o morango também, né? Como eu mencionei lá, com aquele exemplo da flor que eles deram. Tem até a ilustração que eles colocaram aqui, ó, bem parecida com aquela lá que tava lá, tá vendo? Aquela estrutura ali no meio. Um fruto múltiplo, eles colocaram aqui como exemplo o abacaxi, e um fruto acessório, a maçã, embora, né, aquela estrutura ali da maçã que também é o receptáculo, né, que a gente come, que é a parte comestível, também não é o fruto, né, o fruto vai estar ali no meio comportando as sementes. 29 falando sobre dinossauros, a maioria dos dinossauros são membros de duas linhagens principais, Ornithichia e Saurischia. Os Ornithichia vão ter como característica comum a pelve parecida com a das aves, enquanto que os Saurischia vão ter uma pelve parecida com a dos lagartos, né? Só que tem um detalhe: as aves não estão em Ornitica, estão em Saurischia. Como é que você explicaria o fato de que as aves que têm uma pelve no formato das aves, parecida, né, semelhante à dos Ornitica, estar inserida no grupo Saurischia? Essa estrutura surge num ancestral aqui de Ornitica e depois surge de novo apenas em aves dentro dos Saurischia. Essa seria uma explicação plausível e parcimoniosa para o surgimento dessa característica em aves. Em outras palavras, a gente poderia explicar isso por convergência evolutiva entre os Ornithichia e as aves dentro de Saurischia. Convergência evolutiva quando uma característica semelhante surge de forma independente em dois grupos não proximamente aparentados. Ou seja, esses grupos não pegam essa característica de um ancestral comum. Essa característica surge numa vez num grupo e depois surge de novo num outro grupo, não por herança de ancestral comum. Essa figura aqui foi tirada desse livro aqui, desses autores. Esse livro aqui, The Mistaken Extinction, A Evolução dos Dinossauros e a Origem das Aves, é, especificamente nesse capítulo 12, um mapa evolucionário dos dinossauros. A parte ruim é que, assim, eu não achei esse livro aqui um livro muito fácil de ler. Ele é um livro denso, extensivo, exaustivo. Os capítulos são capítulos assim, que os autores realmente se aprofundam bastante no tema. Então não é necessariamente assim, um livro para você ler e dizer, nossa, que livro agradável. É um livro pra gente que estuda, que se interessa muito pelo tema. Ou de repente de quem gosta assim, de um texto mais desafiador, né? Assim, uma coisa que você vai precisar realmente assim, se aprofundar bastante, gastar bastante tempo ali raciocinando aqueles capítulos. Então, ao longo do capítulo, eles vão trazer várias árvores, né? Várias ilustrações. Sabe, pontos, assim, detalhes do crânio, da mandíbula. Coisa assim, bem. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu achei interessante é que eles trazem, inclusive, outras características. Por exemplo, os sauriques, né, eles têm uma característica em comum importante, o formato, né, o pescoço, tá vendo? Todos eles têm um pescoço alongado. E as aves ali, né, claro, têm um pescoço típico do grupo. Elas não são completamente diferentes dos membros do grupo saurique, né? Elas têm ali aquele detalhe no osso pubiano, pélvico. Aqui tem detalhes dos dedos, né, das patas, a simetria das falanges, a posição da órbita que segura ali o globo ocular em cada um dos grupos. Esse aqui eu achei interessante porque ele traz aqui o grupo Aviale, né, com Archaeopteryx ali na base. E aqui tem Ornithuria, que vai ter Paleognata e Neognata. As Paleognata são aquelas aves, né, tipo avestruz, ema. E a Neognata é todo o resto das aves que você conhece. E aqui o ponto talvez de tensão lá que a questão trouxe, né, que é a questão do pubis, né, onde aqui, por exemplo, Saurischia, né, todo mundo aqui, né, pra frente e tudo mais, até esse grupo aqui. Quando chega aqui dentro, aqui, a partir daqui de Tetanúria, todo mundo ainda pra frente. Quando chega aqui em Miniraptora,
eles vêm pra trás. E aqui tem aves, né? Também pra trás, dentro de um grupo que todo mundo tava vindo pra frente. A estrutura que está sendo discutida é a que está pintada em azul, né? Então você nota que aqui as aves, né, dentro desse grupo aqui, é a única que está para trás. E essa figura aqui que meio que fecha o capítulo, eu achei ela super interessante porque ela pega aqui um esqueleto, né, de Archaeopteryx e coloca aqui cada uma das estruturas, né, como sendo o produto ali de um evento evolutivo de quem ele herdou. Então, assim, é legal pra gente olhar pro nosso corpo, né? Para pra pensar no seu corpo, em cada uma das estruturas do seu corpo, como produto de um evento evolutivo que em algum momento se fixou, né, e foi transmitido, e através da evolução, né, foi sendo mantido por seleção natural, né? E, enfim, por exemplo, aqui a coluna vertebral. Característica de quem? Dos vertebrados, né? Aqui ele tem 4 membros. De onde é que veio isso? Os tetrápoda. O pescoço longo, típico aqui dos Saurischia, né? Aqui o osso púbico que a gente estava discutindo, que surge ali em Miniraptora, né? Com um evento de convergência evolutiva. Um detalhe aqui na cabeça do fêmur, que é uma característica de dinossauria. Um detalhe aqui também no pescoço, aqui na junção com o crânio dos terópoda. Super interessante isso aqui, é pra gente refletir mesmo assim como que o nosso corpo é ele próprio uma montagem, né? Um mosaico de diversos eventos evolutivos que foram ao longo do tempo se acumulando e sendo mantidos por seleção natural. E a gente é o produto de tudo isso. E fechando aqui a primeira fase, né? Com a 10ª questão, que é a questão 30 no caso. O resumo dos resumos disso aqui é o seguinte: eles estão testando diferentes tipos de leites, né? De diversas fontes. Leite de vaca, leite de soja, leite de, enfim, aveia, leite de amêndoa. E eles estão vendo desses leites, quais que causam menos impacto, né, na produção desse leite na natureza. Eles vão fazer uma análise comparativa, né, de qual seria então desses tipos de leite, qual seria o que menos causaria impactos na natureza para produzir. Então, quando eles falaram aqui de GHG, são gases de efeito estufa, greenhouse gases, né? O uso da água, né? Nesse primeiro momento, os 2 primeiros ali falando sobre todos os tipos de leite, e os 3 e 4 aqui são voltados para os que são de origem vegetal. E aí vão ter aqui os gráficos, e a gente tem que saber, né, o que cada uma dessas coisas significa. A coluna branca é o leite de vaca, a coluna preta é o leite de aveia, a coluna cinza é leite de soja e a riscada de amêndoa. A largura da coluna não é importante, apenas a altura dela. Então a gente nota aqui, por exemplo, que para emissão de gases de efeito estufa e para uso de terra, nesse primeiro momento aqui, o leite de vaca ele é o mais danoso de todos, né? Ele é o menos interessante do ponto de vista da sustentabilidade. Comparado com todos os outros tipos de leite que estão sendo estudados aqui, o leite de vaca perde para todos eles. Esse segundo gráfico aqui é sobre o uso de água, quanto de água que é necessário para produzir aquele leite, né? Então olha aqui de novo o leite de vaca perdendo para todos os outros, e dentre os vegetais, né, o de amêndoa é também o que mais gasta água ali. E aqui embaixo agora no 3 e no 4, excluindo o leite de vaca, como que cada um deles se sai. Então dentre os leites de origem vegetal, em relação a gases de efeito estufa, o de soja é o pior e o de amêndoa parece ser o melhor, né? Em relação ao uso de terra, o leite de aveia é o pior de todos, usa mais terra, precisa de mais terra, né? E o leite de amêndoa parece ser o melhor de todos. Iria requerer menos terra, né, em relação a metros quadrados para a produção. E em relação ao uso de água, o leite de soja parece ser o que menos consome água, portanto o melhor, né? E o leite de amêndoa é o pior de todos, o que mais demanda água para a produção. Então foram feitas 6 afirmações e eu vou agora confiar nas minhas anotações aqui porque eu não vou ficar voltando lá nos gráficos não. Vamos ver aqui então. Primeira afirmação: todos os tipos de leite, né, vegetais propostos seriam alternativas razoáveis ao leite da vaca. Isso aqui é verdade. A gente viu que, comparado com o leite de vaca, todos eles seriam uma alternativa melhor, a despeito de, dentre eles, né, excluindo o leite de vaca, alguns deles se mostrarem melhores ou piores em relação a algum fator. A 2 diz que, considerando todos os fatores, o leite de soja é a melhor alternativa em relação ao leite de vaca. E nas minhas anotações aqui eu coloquei que o leite de soja emitia muito gás de efeito estufa, né? Depois vocês podem conferir lá no gráfico. Então ele não seria, considerando todos os fatores, não seria a melhor alternativa. A 3 colocou que o leite de amêndoa é a pior alternativa em relação ao leite de vaca, no geral. E sim, de acordo com o que eu observei, ele sempre era uma alternativa ruim, né? E nunca foi a melhor alternativa dentre os três, dentre as 3 alternativas ao leite de vaca, né? Então ele realmente seria a pior de todas. A 4 falou que comparado com o leite de aveia, o leite de vaca é pior para o meio ambiente em termos de uso de terra do que em termos de uso de água. Aqui eu tive que voltar aqui rapidinho, porque o leite de vaca é a coluna branca, né? E o leite de aveia é a coluna preta. O leite de vaca, ele aparenta ser pior. Ele é por volta de 9 vezes pior do que o leite de aveia em relação ao uso de terra. E por volta de 13 vezes pior que o leite de aveia em relação ao uso de água. Portanto, ele é pior em relação ao uso de água do que de terra. Que é o contrário do que a alternativa colocou aqui, né? Eles falaram que era pior em relação ao uso de terra do que de água. É o contrário, no caso.
5 falou que o leite de amêndoa é o requerimento de água, né? A alta exigência de água para produzir o leite de amêndoa torna ela uma alternativa inviável em relação ao leite de vaca. Em relação ao leite de vaca, ela ainda é melhor. Ela é pior do que as outras, mas em relação à vaca, é melhor. E a 6 falou que o leite de aveia nunca é a melhor alternativa em relação ao leite de vaca, em relação a qualquer um dos fatores, em relação aos outros tipos de leite, né? E isso aqui é verdade, ela nunca é a melhor alternativa, ela sempre é medíocre ou a pior. Então, em relação à emissão de gases, ela perde para a amêndoa. Em relação ao uso de terra, ela é a pior de todas. Em relação ao uso de água, ela perde para soja. Aqui termina então a prova da primeira fase. A partir de agora vai ter a prova da segunda fase. É um momento bom para fazer um intervalo aí, né? Dar uma pausa no vídeo, fecha e termina para assistir depois. Eu vou fazer também uma pausa aqui para descansar um pouco. E na volta, vemos a prova então da segunda fase, que são menos questões, mas questões complexas. Portanto, tem que levar a sério. Bom, então voltando, vamos agora para a prova da segunda fase, que é a prova teórica. Como vocês podem ver, o arquivo está em português, portanto, né? Não sei o que houve se no primeiro tinha também a prova em português, mas para download no site não tinha. Pelo menos aqui agora nessa fase teremos a prova em português. Prova teórica indicando que não são itens objetivos, né? E aqui serão 6 questões de cada uma das áreas, né? Portanto, 6 questões de biologia. Menos questões, mas se forem questões mais complexas, né? Enfim, acaba dando na mesma, né? Então aqui começa a parte 3 de biologia. E aqui, fazendo um panorama geral, cada questão dessa parte vai ocupar 2 páginas. Então aqui a gente tem a questão 1 de biologia, né? B1. Repara que ela ocupa 2, porque primeiro tem o elemento textual da questão, né? Alguns dados, e depois vem uma tabela que a pessoa tem que preencher. Essa tabela ocupa uma página inteira. Depois vem a B2, também com elementos ali textuais, figuras. Por fim, uma tabela que a pessoa tem que preencher. Aí vem a B3, mesma coisa, né? Sempre com a tabela. Então, assim, cada questão ocupando aqui 2 páginas da prova. Questões grandes, né? Longas. Aqui é a B6, que é a última também, ali com um elemento, né? Textual, um mapa ali e a tabela para preencher. Então, preencher tabelas. E aqui, como os elementos textuais são enormes, eu vou ter que resumir muito, né? Fazer o resumo do resumo. E depois a gente ataca logo a resolução da questão. Vocês vão perceber que o problema começa em entender como se resolve a questão em primeiro lugar. Então, assim, já existe um nível de complexidade maior aqui, porque não é um item objetivo que você vai ter ali 5 alternativas, né? Não, aqui você vai ter que raciocinar mesmo, entender como se resolve a questão e então marcar lá na tabela qual seria, né, a hipótese. O tema da Olimpíada, como a gente viu lá no começo, era agricultura sustentável, né? Então, assim, as questões aqui vão seguir em alguns momentos, né, vão seguir esse tema. Aqui a gente tem um exemplo. Um textinho ali acentuando a importância, né, do equilíbrio na dieta. Uma dieta rica em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. A questão B1 trouxe aqui o beriberi, que é uma hipovitaminose, a deficiência na tiamina, que é a vitamina B1. Proteína essa que é encontrada ricamente em grãos integrais, dentre outras fontes, né? Então, consumir grãos integrais é uma boa fonte de vitamina B1 e evita essa hipovitaminose. A deficiência poderia surgir justamente de uma dieta pobre em vitamina B1, por exemplo, consumindo grãos polidos, sem, né, a parte ali do integral. Então, para estudar isso, eles vão fazer um experimento com galinhas saudáveis e doentes. Eles vão alimentar essas galinhas com grãos polidos ou grãos integrais, né? E vão monitorar ali a saúde das galinhas, né, ao longo do experimento. Nesse experimento, nenhuma galinha morre, ok? Isso aqui é uma informação importante. As galinhas doentes, né, podem ser ali por conta da vitamina, mas também pode ser por uma infecção bacteriana contagiosa. Uma galinha pode transmitir para outra e jamais se recuperam dessa infecção. Ou seja, existe uma alta transmissibilidade e não existe recuperação dessa infecção bacteriana. Já se o problema da galinha for deficiência da tiamina, ela consegue, dentro do prazo do experimento, se recuperar desde que ela seja alimentada com grãos integrais. Então aqui você vai ter que vai ter que partir do princípio de que você não sabe do que a galinha está doente, qual é o problema dela. Tanto pode ser a hipovitaminose, como pode ser a infecção bacteriana. Lembrando que o experimento começa com galinhas saudáveis e doentes, né? Algumas estão saudáveis e eventualmente podem ficar doentes ao longo do experimento. Escolhendo dentre os resultados experimentais possíveis, escreva a letra correspondente de A a F na célula apropriada assim que preenche a tabela, né? As mesmas opções a seguir podem ser utilizadas mais de uma vez, ou seja, a mesma opção aqui pode ser utilizada na tabela 2 vezes seguidas. A seriam 2 galinhas saudáveis. B para 2 galinhas doentes. Isso aqui é o resultado experimental, né? C para 3 saudáveis, D para 3 doentes, E para 4 saudáveis, F para 4 doentes. Super obscuro isso aqui, né? A coisa começa a fazer um pouco de sentido quando você olha para a tabela e você tem aqui, né? Experimento, né? 1, 2 e 3, então são 3 experimentos. No experimento 1, as galinhas vão estar sendo alimentadas com grãos integrais. No 2, com grão polido. Lembrando que o grão polido pode levar a beriberi, né? A hipovitaminose de vitamina B. E no 3, também grãos integrais. Aqui a pessoa já tem que raciocinar o seguinte: se elas estão sendo alimentadas com grãos integrais,
e elas estão doentes, não pode ser por deficiência de vitamina. Seria infecção bacteriana, né? Já no grão polido, a doença pode ser, uma das razões, né, pode ser a hipovitaminose. Daí eles complicam mais um pouquinho. As galinhas usadas no experimento. No experimento 1, eles usam uma galinha doente e 2 saudáveis. No 2, eles usam 4 saudáveis e 3 usam 2 saudáveis. Então, ali no 1, quando tem uma galinha doente e elas estão comendo grãos integrais, essa doença dela provavelmente seria infecção bacteriana, lembrando que ela é altamente transmissível, né? E elas nunca se recuperam dessa infecção uma vez que elas contraem. Então, supondo que essa galinha doente fosse por uma infecção bacteriana, qual seria o resultado que você esperaria ao longo de determinado tempo aqui? Todas elas estariam doentes, né? Porque se é uma infecção bacteriana, ela é altamente transmissível, todas as galinhas contraem e ao longo do experimento elas não conseguiriam se recuperar desse problema, então elas ficariam todas doentes. Então aqui a gente colocaria nessa coluna aqui D, 3 doentes. E se o problema daquela galinha que está doente ali fosse deficiência de vitamina? Elas estão sendo alimentadas com grãos integrais, então ela se recuperaria, ela não iria transmitir isso para as outras, porque não é transmissível, e ela ao longo do experimento iria se recuperar. Portanto, aqui você teria 3 saudáveis, que é a C, se eu não me engano. No experimento 2, você está alimentando elas com grãos polidos, você começa com 4 galinhas saudáveis, então aqui, você não, se fosse, né, no caso de cenários de infecção bacteriana, nenhuma delas estaria infectada, porque todas elas estavam saudáveis, então aqui seria 0 infectada, 4 saudáveis de letra E. E se desenvolveriam deficiência em tiamina? Sim, porque estão comendo grão polido, né? Então aqui você teria 4 doentes, porque eventualmente elas iriam desenvolver a deficiência de tiamina. E aqui no terceiro experimento, alimentadas com grão integral, você começa com 2 saudáveis, nenhuma delas iria ter infecção bacteriana, portanto 2 saudáveis, letra A, e nenhuma delas iria desenvolver a deficiência em tiamina, porque estão sendo alimentadas com grão integral, portanto continuaria com 2 saudáveis, AA. Eu achei complicadinho, né? Você leva um tempinho pra entender como é que soluciona isso aqui, como é que preenche a tabela. A 2 eu achei um pouco assim estranho, né? Porque a infecção bacteriana. Beleza, elas não teriam a bactéria, mas elas não estariam saudáveis, né? Porque elas estão sendo alimentadas com grão polido, elas iriam desenvolver a deficiência em tiamina. Aí fiquei um tempinho olhando pra isso aqui, tentando entender como é que isso se resultaria. Enfim, no final, olhando o gabarito, eu achei correto, né? Faz sentido, mas achei bem complexo. Rapidamente aqui no Mano MSD, deficiência de tiamina, beriberi, só para mostrar uma coisa aqui, ó. Boas fontes de tiamina incluem levedura seca, cereais integrais, carne, especialmente carne de porco e fígado, cereais enriquecidos, nozes, legumes e batatas. Então, assim, enriqueçam a alimentação de vocês com boas fontes de vitamina D. Vitamina B, para evitar o beriberi. B2 falando de digestão, processo complexo que envolve vários órgãos e tecidos. Eles vão te dar aqui órgãos de P a T e tecidos diferentes, né, de A a J. Tudo isso aqui é complicado, né? É o fator de complicação da questão, é onde você vai tirar os recursos, né, para resolução da questão. Nas perguntas que pedem o nome do tecido, escolha da lista dos termos técnicos, que é essa aqui que a gente está olhando agora, e escreva o número correspondente de 1 a 12 na tabela na folha de respostas. Vários elementos aqui de onde você teria que tirar informação para preencher a tabela. E repara que aqui na tabela aqui de termos técnicos você tem 12 termos, mas aqui nos tecidos você tem apenas 10, então assim, tem 2 aqui que não estariam aqui, né? Tudo isso assim, torna, né, a coisa mais complexa. Aqui nas letras você tem, né, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, tem o pâncreas, tem o fígado. Eles foram ainda bonzinhos de colocar aqui, né, que o X é o fígado e o Y é o pâncreas, caso alguém precise. E aí a primeira questão, quando os alunos comem proteína, em qual órgão de PAT ocorre a primeira digestão enzimática? Aí muita gente deve ter ido lá, a primeira digestão enzimática é na boca, né? É a amilase salivar. Mas aqui ele tá falando de proteína, então a primeira digestão enzimática de proteínas vai ser no estômago, que no desenho lá, se eu não me engano, era o letra R. Então ali você teria que marcar naquela tabela ali, letra R. Ia fazer um X aqui no R. E a 2, que tipo de tecido, lá naquela tabela de termos técnicos, né, principalmente, vai recobrir a superfície interna do órgão R? O R, como a gente viu, é o estômago, né? Então aqui você iria pegar esse termo aqui, 3 epitélio colunar simples, e iria escrever 3 aqui nessa parte aqui. Basicamente é assim que resolve a questão, né? Vamos dar uma olhada nas questões agora de maneira mais objetiva. A 3 falou, qual imagem de AJ mostra a morfologia do epitélio estratificado escamoso? Seria aqui a letra B, estratificado escamoso. 4. Em qual órgão a proteína é completamente digerida? As tripsinas ali no intestino delgado, P, vão estar agindo, né? Terminando ali a quebra de digestão das proteínas. Então, P, intestino delgado. 5. Os nutrientes são transportados para outras células do corpo por qual tecido? Aqui você já sabe que é o sangue, né? Mas você vai ter que tirar essa informação da tabela de termos técnicos. Porque repara que você tinha sangue aqui, né? A letra E, mas você tinha também sangue aqui nos termos técnicos. 8.
6. Qual imagem de AJ mostra a morfologia do tecido muscular que controla os movimentos da mandíbula? Aqui vai ser estriado esquelético. Então a gente marcaria ali a letra H. Esses aqui são 3 tipos de músculo, né? O liso, o estriado esquelético e o cardíaco. A pessoa teria que saber diferenciar, né? 7. Qual tecido muscular, na caixa de termos técnicos, controla o movimento dentro do órgão P, que era o intestino delgado? Aí você teria que marcar lá na caixinha 4, né? Músculo liso. E por fim, qual imagem de AJ, não a imagem na caixinha de termos técnicos, a imagem, mostra a morfologia do tecido muscular no órgão R, que era o estômago, músculo liso? Então você ia ter que vir aqui e pegar a letra I, né? Músculo liso. Viu como é que a coisa é complicada? Talvez assim não seja tão difícil se a pessoa sabe, né, essas relações todas, mas a pessoa ia ter que prestar atenção se ia ter que pegar a informação daqui ou daqui. Nem todo mundo tem isso aqui tudo na ponta da língua. Eu mesmo gaguejo em relação a algumas coisas aqui. Então é uma questão super complexa. B3 falando sobre metabolismo, né, energia. Os carboidratos são a principal fonte de energia de um animal. Aí comenta aqui sobre a oscilação, né, a mudança dos níveis de açúcar após ou antes ou após a alimentação. A glicemia aumenta após a alimentação, mas mesmo se a pessoa não se alimentar, existem vias metabólicas, né, que produzem açúcar a partir de reservas que a gente tem no nosso corpo. E aqui é um esquema complexo, com muitas coisas acontecendo, mas os termos foram todos suprimidos, né, para a pessoa justamente ter que raciocinar e entender o que está acontecendo. É sempre bom começar do começo, aquilo que é mais acessível. Eu acho que o mais acessível aqui é entender que isso aqui é um pâncreas, portanto isso aqui são as ilhotas de Langerhans, e aqui você vai ter as células alfa e beta pancreáticas, né? Portanto, essas duas coisinhas aqui são as células alfa ou beta, você tem que decidir qual das duas é uma ou outra. Os números 10 e 15 são coisas que acontecem e sinalizam nessas células aqui a necessidade delas produzirem alguma coisa. A gente sabe que as células alfa e beta, né, produzem glucagon e insulina, respectivamente. Então a gente já assume que o 4 e o 3 são insulina e glucagon, você só tem que entender qual deles é qual. Daí, para não serem tão cruéis, né, eles deram algumas dicas, né? Vou até tirar um pouco do zoom aqui para mostrar. O 10 significa baixo nível de açúcar no sangue. Esse baixo nível de açúcar no sangue está sinalizando alguma célula, né, para produzir algum hormônio. No caso, baixo nível, a gente vai precisar de açúcar. Não tem açúcar suficiente. Quem é que é acionado nesse momento? As células alfa. Para produzirem o 3, então, vai ser quem? Glucagon. O 15 vai ser alto nível de açúcar no sangue. Tá aqui o 15. Esse alto nível de açúcar no sangue, a glicemia alta, vai acionar as células beta para produzirem insulina. Então, o 4 é insulina, né? Repara que o 4, que é a insulina, está agindo em 12, que são células dos tecidos, fazendo o quê? 11, estimulando a captação de açúcar no sangue, que é exatamente o que a insulina faz. O receptor celular para a insulina reconhece a insulina, produz ali, né, exporta ali os transportadores de glicose, GLUT, né, para pegar a glicose do sangue e levar para dentro da célula. Bom, então a gente já tem conhecimento aqui de dois atores principais que são a insulina e o glucagon. Repara que a insulina pode agir nas células, como pode também agir lá no fígado. O glucagon vem para o fígado, e aqui no fígado está acontecendo alguma coisa, tá vendo? Um ciclo aqui. 5 virando 6, 6 virando 5. Quando 6 vira 5, de acordo com 14, aumenta o açúcar no sangue, aumenta a glicemia. E quando 5 vira 6, vai para o 13 ali, de acordo com a legenda aqui, reduz o açúcar no sangue. Se quando 5 vira 6, isso reduz o açúcar no sangue, e se quando 6 vira 5, isso aumenta o açúcar no sangue, 5 é glicose, 6 glicogênio. A formação de glicogênio a partir de glicose reduz o açúcar no sangue, e a formação de glicose a partir de glicogênio, pela gliconeogênese, reduz o açúcar no sangue. Aumenta o açúcar no sangue, digo. Abaixo aqui eles deram uma tabelinha com opções de resposta, então tinha cápsula de Bowman, glucagon, célula alfa, galactose. Claro, tudo isso aqui para confundir a pessoa, né? Alguns deles estão certos, alguns deles não estão. Então, questão 1. Nomeie a estrutura circundada pelo círculo branco. Ele está se referindo a essa estrutura aqui que a gente viu logo no começo, né? Que são as ilhotas de Langerhans, ou Langerhans. Então seria C, né? Ilhota de Langerhans, pronuncie como quiser. Pra não ficar indo e voltando, porque é muito cansativo, memoriza tudo que tá aqui e tudo que tá acontecendo aqui, a gente já discutiu, né? Eu vou só falar a resposta para ficar mais fácil. 2. Nomeie a célula 1 que produz o hormônio 3. A gente viu lá que era a célula alfa, né? Que produz o glucagon. 3. Nomeie o hormônio 3, glucagon. Detalhe, você não ia escrever, você ia marcar aqui a letra, né? Em relação ao que estava aqui nessa tabela aqui. 4. O que é indicado pelo número 6 era o glicogênio. 5. Nomeie a célula 2 que produz o hormônio 4, era a célula beta que produz insulina. 7. O que é indicado pelo número 5 era a glicose, portanto você ia marcar aqui letra N. B4 também bem complexa, um texto bem longo explicando, né, dando contexto da história. Aí tinha um gráfico, tinha aqui algumas informações, né, algumas legendas, e por fim tinha essas figuras aqui, né. Também tem informações nelas, onde a pessoa teria também que reconhecer alguns padrões aqui. E por fim, decidir, né, vão ser dois genótipos, né, A e B. Vou mostrar agora com um pouco mais de... Tô só mostrando o panorama da questão para mostrar como ela é complexa também. Todas as questões, assim, com diversos momentos, né, de
informação, de dados, para depois a pessoa pegar esses dados e utilizar na resposta. E nessa aqui, o próprio lugar onde a pessoa colocaria a resposta, né? Tem também informações que a pessoa tem que observar e extrair informações das figuras. Bom, então são duas plantas com genótipo A e B, e isso tem relação com tolerância ao alagamento. Um desses genótipos seria mais ou menos eficiente em tolerar solos alagados. Plantas de ambos os genótipos foram colocadas em vasos. Um deles permitia, né, a drenagem, então o solo não ficaria alagado, e no outro não tinha furos embaixo, aquele solo naquele vaso ficaria alagado. E por fim, depois de 3 semanas, eles iriam arrancar, né, aquela planta, pegar as raízes, fazer seções, né, para fazer microscopia e ver como é que foi a resposta anatômica ali de cada uma daquelas raízes em relação ao genótipo, né, para a situação do solo não alagado e do solo alagado. Esses gráficos aqui vão mostrar a seção de aerênquima no corte transversal das raízes. Isso seria, o aerênquima bem desenvolvido, seria uma resposta, uma adaptação à condição de solo alagado. E aquelas figuras que a gente vê lá embaixo são micrografias, né, dos cortes histológicos mesmo dessas raízes. Aqui está o gráfico e as legendas do gráfico. Então, a coluna branca é o genótipo A escura pintada é o genótipo B, o eixo X horizontal, distância a partir da ponta da raiz, então eu assumo que aqui no zero é bem na base ali da raiz, ou melhor, da ponta da raiz, né? Então a ponta estaria aqui no zero e aqui, em direção aqui ao X aqui que a gente está vendo, seria então a base ali próxima ao corpo, né? O eixo Y, horizontal, vertical, seria então a porcentagem de aerênquima nessa seção transversal. Então a gente consegue comparar aqui quanto de aerênquima tem em determinada distância dessa raiz a partir da ponta dela. E a gente nota aqui que o genótipo A teve mais aerênquima em todas as regiões ali da raiz, né? Venceu o genótipo B em todas elas. E ambos, quando chega aqui por volta aqui do meio, né? Na distância intermediária ali da raiz, tem mais aerênquima do que nas pontas ou na base. Então aqui a gente tem as figuras, né? São os cortes da raiz, os cortes transversais. As setas indicam espaços preenchidos por ar, ou seja, o aerênquima. O genótipo vai ser mostrado sempre na mesma coluna, então a gente pensa assim, né? E a condição alagado ou drenado vai ser na linha. Então, P é a condição e Q é o genótipo. 1 seria a condição alagado, solo alagado, e 2 seria a condição do solo bem drenado. O aerênquima bem desenvolvido é uma resposta ao ambiente alagado, então eu diria que essas duas aqui de cima estão no ambiente alagado. Então aqui eu colocaria 1, alagado, e essas aqui de baixo, aparentemente com menos aerênquima, estariam então na condição 2, bem drenado. Para decidir o genótipo, eu teria que ver qual deles tem mais aerênquima, como a gente viu lá no gráfico. O A sempre teve mais aerênquima do que o B. Eles foram simpáticos de colocar aqui duas setinhas nessa aqui e uma só nessa aqui, então essa aqui seria o A, essa aqui seria o B. Enfim, é uma questão também bem complexa. Quando a gente pega assim e explica a questão, né, de maneira linear, explicando direitinho ponto a ponto, fica parecendo até simples, né? Mas eu imagino assim que lá, fazendo a prova na hora, com o tempo rolando, né? E tem as questões de física e de química também, isso aqui a pessoa já estaria no final da prova, né? Enfim, não dá pra negligenciar e subestimar a complexidade dessas questões, não. Eu tô achando tudo bem complicadinho nessa prova, então fiquem atentos aí, né, que o nível da prova realmente, aparentemente, é complicado. B5 Bioquímica comparativa, o estudo das relações evolutivas com base em semelhanças nas sequências de DNA de diferentes organismos. A tabela abaixo mostra porcentagens de diferença de bases entre 5 diferentes cepas de bactérias. Então você tinha essa tabela aqui com as diferenças, né? Cada número disso aqui significa diferença. Então, por exemplo, delta e beta tem 9 de diferença, vamos colocar assim. Teta e beta tem 25 de diferença. Se você fizer uma análise geral assim, você vai ver que a menor diferença entre duas linhagens é entre delta e delta, porque é só 9, e a maior diferença é entre teta e beta, que é 25, né? E aí você poderia construir essa árvore aqui com base nessa lógica. Então, como eu disse lá, os grupos mais próximos entre si são B e D. Que eu botei aqui B e D, né? Beta e delta, tá? Indicando monofilia. Isso aqui é importante. Se eles são um grupo mais próximo que tem menos diferença entre si, indica que eles têm um ancestral comum próximo. Portanto, isso aqui a gente poderia dizer que é um grupo monofilético. E a gente já poderia então começar a montagem lá do cladograma, né? Com base com essa ideia de que tinha um grupo monofilético ali que seria B e D. É, o grupo mais distante, os grupos mais distantes entre si são T e B. Isso aí também vai ter um outro significado, né? Depois a gente vai ver com relação a T especificamente. Então eu já fiz isso aqui, ó. Botei B e D ali no grupo monofilético. E como a maior distância que existe é entre T e B, eu coloquei B de um lado e T do outro. Agora ficou meio bagunçadinho, mas isso aqui também faz sentido. T é o grupo com mais diferenças em relação a todos os outros grupos. Se você olhar aqui as diferenças entre T e A, T e B, T e D, T e G, sempre são as maiores diferenças. Então T é o grupo mais diferente de todos os outros. Então quando eu coloquei ele aqui atrás, como aqui um grupo, né, mais primitivo, estava correto, né?
Isso poderia estar indicando, né, que ele foi o que menos variou em relação ao ancestral comum. Então ele ficaria naquela posição lá. B e D tem 11,5, né, de diferença para G. Isso aqui é importante para a gente poder justamente decidir a posição de A e de G lá naquele cladograma. Então a gente tem aqui 11. Esse 11,5 é uma média que eu fiz aqui entre esse 11 e esse 12, tá? Que é a diferença de gama para beta e delta. E em relação a A, beta e delta tem 17 de diferença, tá? Aqui, ó. Beta e delta para alfa 17. Então eu fiz assim. Botei G aqui por causa do 11, né? 11,5. E o A aqui por causa do 17. E assim o meu cladograma ficou assim, ó. B, D, G, A, T. Então aqui era só a pessoa marcar, né? B, D, G, A, T, como eu coloquei lá. E depois responderia essas perguntinhas aqui. Qual par de cepas tem menos em comum? Como a gente viu lá, era B e T, não era? E qual deles provavelmente compartilha um ancestral comum recente? Era o B e o D que fizeram aquele grupo monofilético, né? Então, assim, tudo isso a pessoa poderia tirar daqui e também da árvorezinha do cladograma que a pessoa montou. A questão B6 foi super legal porque eles utilizaram aqui um elemento, né, da geografia lá da Tailândia, né? O Golfo da Tailândia, um rio que estava aportando água lá. Legal que eles aproveitaram, né, um pouco da região lá para explorar um pouco os elementos. Vamos falar aqui sobre elementos, sobre ciclos biogeoquímicos. Então, alguma dinâmica ali envolvendo fósforo, um macronutriente importante que não está disponível em forma gasosa e é insolúvel em água. Um ciclo lento ocorrendo em maior parte, né, em rochas e sedimentos. E a parte do ciclo que é mais rápida é que envolve alimentação e excreção em animais. Lembrando que o fósforo, assim como o nitrogênio, é um componente importante do DNA, né, dos nucleotídeos. Então aqui tinha a ilustração, aqui tem uns terrenos, tem um rio desembocando no Golfo. Então o primeiro desafio seria a pessoa entender que esse rio aqui, ele está indo da esquerda para a direita, porque ele está indo, né, desembocar no corpo hídrico maior, que no caso ali é um golfo, poderia ser o mar, etc. O Golfo é tipo uma baía grande. Essas partezinhas riscadas aqui nos terrenos são lagos, então é a parte hídrica no solo, né, numa parte terrestre. Tudo isso aqui está às margens de um rio. Então, 1 é o rio, 2 é o Golfo da Tailândia, aqui embaixo. 3 é o Lago da Jan. Isso aqui são personagens, tá? Jan, Som e Nuke. 3 é o Lago da Jan. 4 é a plantação da Som. E 5 é o Lago da Nuke. E uma coisa importante de ter em mente aqui é o seguinte: se a gente está falando aqui de transporte, ciclagem de nutrientes, e o sistema aqui está indo da esquerda para a direita, tudo que está acontecendo em 3 pode afetar 5. Mas o que está acontecendo em 5 não necessariamente vai afetar 3. Provavelmente não iria afetar 3. Essa aqui é a lógica. Então, Som, essa aqui da 4, começou uma plantação de bananas, uma plantação cercada, né, protegida, há 30 anos. O terreno era rico em nutrientes, inclusive fósforo, né? Na última década, a qualidade do solo se deteriorou. A concentração de nutrientes, especialmente o fósforo, diminuiu. E aí o que aconteceu? Som teve que aumentar o uso de fertilizantes. A gente pensa aí no NPK, né? No NP especificamente, nitrogênio e fósforo. Então aqui em 4 vai estar tendo vai ter o uso de fertilizantes aqui. Ele vai afetar 3? Provavelmente não. 5? Pode ser que afete. E pode ser que isso vá parar no Golfo? Pode ser. Porque lembra que o sistema é da esquerda para a direita. Uns termos que você poderia utilizar aqui também, que é interessante saber isso, seria para dizer, por exemplo, que o Lago de Jan, aqui na 3, ele fica a montante, por exemplo, do Lago de Nuke. Ou você poderia também dizer que o Lago de Nuke fica a jusante da plantação ali de banana da Jan. Da Som, digo. Então 3 fica a montante de 5, 5 fica a jusante de 4, só para a pessoa conseguir se orientar, né? Porque você já saberia que o que está a montante está acima e o que está jusante é em direção aonde a água está correndo, para onde a água está correndo. E aí vai ter uma tabela a seguir onde você vai ter que decidir. Eles vão te colocar uma ocorrência e você vai ter que decidir se aquilo é uma coisa provável em relação às informações fornecidas no cenário acima. E aí você vai dizer se sim ou se não, se é uma ocorrência provável. Eu fico com a impressão às vezes de que essa prova aqui, ao ser traduzida, algumas coisas ficaram meio, né, não parecendo muito naturais, assim, não sei. Se na afirmação você achar que aquilo sim é um evento provável, você teria que decidir se aquilo seria uma causa ou um efeito das atividades naquele terreno ali da plantação de banana. Aí na primeira eles colocam assim: a caça ilegal de animais selvagens em florestas próximas reduziu a população local de elefantes. Eu não entendi isso aqui. Eu não sei qual que seria a relevância disso aqui para o que foi discutido, né, acima. Enfim, de qualquer forma, no gabarito eles colocaram que não é provável, porque isso não teria nenhum efeito na plantação de banana lá da Som, porque ela cercou a plantação. Portanto, ao cercar a plantação, os elefantes não teriam nenhum tipo de. Eles não entrariam lá naquele terreno, então a presença ou a ausência deles não teria provocado nenhum tipo de alteração naquele ambiente. Achei meio esquisito, mas ok, né? A 2 disse que pode ocorrer eutrofização no lago de Jan. E no gabarito eles colocaram que não. Todo lago pode sofrer eutrofização dependendo das condições, né? Eu acho que a gente não tinha elementos suficientes para saber se poderia ou não,
mas não seria por conta do que quer que estivesse acontecendo lá na plantação de banana. Esse que é o ponto, né? Então, assim, não poderia sofrer eutrofização? Sim, mas não por conta da plantação de banana e daquele aporte de fertilizantes que ela estava fazendo lá embaixo, porque o 3 está a montante da plantação de banana. Lembra disso, né? A diminuição de populações locais de aves marinhas levou à diminuição da disponibilidade de fósforo no solo. Isso aqui realmente é um problema. As aves marinhas elas participam do ciclo do fósforo ativamente, né, por conta das fezes delas. Elas defecam, né, no solo e eliminam, liberam fósforo ali naquele ambiente. Então, digamos que tivesse realmente ocorrido uma diminuição nessa população de aves, sim, isso poderia levar ali à diminuição, poderia ter sido um dos fatores que levou à diminuição de fósforo no terreno lá da sol, na plantação de banana, né? Então, sim, é provável e seria uma causa do problema dela e não um efeito. Ela não provocou isso, né? Isso aqui teria provocado o problema, portanto, sim, causa. Eventos prolongados de El Niño levaram a muitos anos de secas intensificadas. Isso aqui poderia ser também um dos fatores que poderia ter levado ali à diminuição no fósforo no terreno dela, uma vez que a seca, né, intensa. O solo ficou ressecado, teve mais erosão, levou mais lixiviação de nutrientes, isso poderia ser uma explicação. Então, sim, provável, e seria uma causa. De novo, não foi feito porque ela não teve nada a ver com isso, ela não controla o El Ninho. A mortalidade de peixes em rios próximos pode ser resultado de produtos químicos tóxicos. Os peixes poderiam morrer por causa de produtos químicos. Só que lá, na plantação de banana dela, ela estava utilizando fertilizantes naturais e não tóxicos, não químicos, né? Portanto, não seria tóxico. Então, isso aqui não seria culpa dela, portanto, aqui você colocaria não. E por fim, peixes no lago de Nuuk, que era aquele que estava lá, jusante, podem morrer devido à falta de oxigênio. Aqui agora você teria que olhar aqui, ele está jusante, certo? Então ele está recebendo o aporte desses fertilizantes que ela está colocando aqui no 4. Estão correndo para cá para o 5. Esse excesso de nutrientes aqui agora em 5 poderia levar esse lago aqui a sofrer eutrofização e o processo de eutrofização diminui o oxigênio dissolvido, diminuiria, né, o oxigênio dissolvido nesse lago aqui. Portanto, isso aqui estaria correto e seria um efeito das atividades dela. Portanto, sim, efeito, porque aqui sim ela teve culpa, né, digamos assim, no efeito, no caso que ocorreu ali no 5. Então, concluindo aqui a prova teórica, né, mais uma questão super complicada. Eu achei assim que entendeu? Percebeu que você vai ter que primeiro descobrir a lógica de como é que se completa, né, essas questões. Depois que você trabalha isso, a lógica, aí sim você vai partir para os conceitos, porque, enfim, essa coisa aqui dos elefantes, por exemplo, eu fiquei completamente cego aqui. Eu não tinha a menor noção de como é que, de qual seria a relevância disso, até que eu olhei lá no gabarito, né, ah, é verdade, está cercado, o elefante, né, não entraria lá, a ausência de elefante não teria provocado nenhuma mudança. Ah, aí caiu a ficha, entendeu? Então, assim, é mais ou menos assim, a ficha vai caindo, claro, né? Que quem participa dessas Olimpíadas aqui são pessoas geralmente diferenciadas, né? Pessoas que têm altas habilidades. Então, assim, talvez eu, que sou um cara mediano, talvez eu fique olhando pra isso aqui achando super complexo, mas quem tá participando lá às vezes acha que é até bobo. Enfim, né? E por fim, chegamos aqui à parte 3, que foi o teste prático, né? Ah, foi realmente uma aula prática. Os participantes foram para um laboratório, tiveram lá que colocar roupinha, jalequinho, né? Pra participar de uma aula prática em laboratório. Eu vou, de novo, focar aqui apenas, obviamente, na parte de biologia, que foi uma aula prática de histologia, de anatomia vegetal, né? Fazer cortes histológicos de uma planta. Essa que foi a prática laboratorial. Uma prática de anatomia vegetal comum no curso de biologia. Você faz ali um corte de um pedaço de uma planta, faz uma lâmina com aquilo, faz uma coloração, né? Usa lá corantes para colorir aquele corte e depois olha no microscópio para ver as estruturas celulares. Cortes transversais, longitudinais. Então, teve lá suas regras específicas, né? Muita regra aqui específica para aula de laboratório, então tem que prestar atenção nisso, nos protocolos laboratoriais. Supervisores não ajudam nos experimentos, os participantes têm que fazer tudo, né? Seguindo o roteiro, obviamente. Seguir as normas de segurança, luva, jaleco, óculos, o que mais tiver que usar para fazer determinado experimento. Manter a limpeza da bancada, toda vez que fizer um experimento que sujar, vai lá e limpa. E a dinâmica consiste em fazer experimentos, obter dados, né? Realizar cálculos, desenhar gráficos e figuras. Enfim, teve a parte de física, a parte de química e a parte de biologia. Vamos dar uma olhada então na parte de biologia, que a pessoa teve que fazer uns desenhos lá. Na seção de biologia, amostras, produtos químicos e utensílios laboratoriais não são recarregados ou substituídos, dando a impressão aqui de que é dose única, né? Usou, acabou, já era. Resíduos químicos não podem ser jogados na pia, tem que ser descartado sempre num recipiente ali apropriado, né? Às vezes são resíduos ácidos, né? Então, questões de biologia. Embora a identificação de espécies vegetais seja baseada em caracteres morfológicos, o estudo da anatomia vegetal também é importante para esse propósito. Por isso que vai fazer uma lâmina histológica, né? Com um corte lá de uma determinada parte de uma planta, às vezes raiz, às vezes caule, às vezes folha. Nesse caso aqui, acho que foi uma raiz. Enfim, estruturas intracelulares fornecem informações adicionais.
Então eles receberam uma amostra, uma parte de uma planta, né? Receberam ali corantes, safranina, iodo. O iodo é bom para reagir com amido, né? Quando tem grânulos de amido, ele colore. Ahn, água destilada, né? Ok, normal. Lâmina e lamínula de microscópio. Você sabe a diferença entre um e outro? Pesquisa aí, é importante saber. Uma caixa de lâmina, né, para fazer o corte, para você fazer aquele corte micrométrico, aquela raspadinha às vezes, né, que tem que dar na parte da planta, tem que ser uma lâmina afiada. Então, assim, o gilete, né, lâmina de barbear é acessível e faz um corte preciso. Tem máquinas também que fazem o corte com alta precisão, mas aí, né, depende do laboratório ter aquilo, não é todo laboratório que tem. Às vezes tem que fazer na mão mesmo com lâmina. Conta-gota, pinça, papel para etiquetar, fazer etiqueta, né? Ó, lá já teria 9 pares de luva, de todos os tamanhos, né? Pequeno, médio e grande. Agulhas, pincel, marcador permanente, placas de Petri, o tubo, né, com a amostra da planta, papel de seda e o microscópio óptico, aquele, né, que tem a luz e tudo mais, composto. Então vai ter ali diversos aumentos que a pessoa pode fazer, né? Muito importante aprender a usar o microscópio para não chegar lá e não pagar mico e não quebrar a lâmina, ok? Pode acontecer. Então eles vão ter que fazer ali um corte transversal, né, para fazer o estudo da anatomia. Aí tem um protocolo, não vou entrar aqui nos detalhes. Tem isso tudo na internet aí, protocolo para fazer lâmina histológica vegetal. Aqui uma imagem aqui, né, mostrando aqui um exemplo de um corte transversal, o que seria ali um caule, né? Então ia fazer vários cortes transversais, alguns ia corar com iodo, outros com safranina. Aí tem todo o procedimento lá para fazer a coloração, né? Depois, enfim, prepara a lâmina e olha no microscópio o que que deu lá. Tinha aqui um glossário com termos, né? Espaço aéreo intracelular, clorênquima, subercortiça, fibra, cavidade medular, tudo isso aí são coisas que surgem ali, né, na descrição do que você está vendo na lâmina, né? Todas essas estruturas poderiam estar sendo visualizadas lá e você teria que de repente dizer, né, estou vendo aqui tricoma, estou vendo aqui, enfim, parênquima, enfim, fibra, o feixe vascular. Como a gente nem sabe qual era a planta que foi usada lá no experimento, pelo menos eu não vi nenhum detalhe aqui. Basicamente, a pessoa iria preparar a lâmina, iria olhar, né, no microscópio e tentar identificar no microscópio se ela estaria visualizando essas estruturas aqui. Então, fibras contínuas faixa contínua de fibras sob a epiderme, presente ou ausente. Se você estivesse vendo isso na lâmina, você marcaria presente. Se não estivesse vendo, colocaria ausente. E por aí vai para todas as outras características. Aqui o participante ia pegar a amostra corada com safranina, ia botar no microscópio numa ampliação de 400 vezes e ia desenhar o que estava vendo lá. E tinha que fazer um desenho muito bem feito, eles são super rigorosos pelo que eu vi no gabarito. Então lá você ia colocar no desenho, você ia desenhar um espaço aéreo intracelular, por exemplo, ia ter que colocar lá a legenda, né? Letra A, apontando fibra sobre a epiderme, B, e etc. E aqui teria um. Isso aqui é um exemplo, né? Um aumento, né, de 400 vezes, uma célula, o núcleo, né? A forma como você indica ali que aquilo ali é o núcleo. Aqui os critérios: habilidade de desenho e detalhes do desenho. Ganharia 2 pontos, né? Proporção das estruturas em relação ao tamanho do campo de visão da ampliação, para saber se a pessoa realmente colocou na ampliação correta, né? Porque às vezes a pessoa erra até isso. Era para colocar 400, a pessoa colocou menos. E precisão, por exemplo, a localização das estruturas. Então, assim, eles foram bem rigorosos mesmo nessa correção, nessa análise, nessa avaliação. E na última você iria fazer correr uma chave de identificação dessa espécie de planta que está aqui na figura. Eles colocaram aqui uma imagem, né, como se você estivesse olhando no microscópio, um corte histológico de uma planta, e você depois iria ter que correr essa chave de identificação aqui. Que é super simples, a dificuldade estaria em você olhar para isso aqui e reconhecer as estruturas. Batendo o olho aqui rapidamente, não sendo um especialista, você vê aqui uma cavidade medular, você vê aqui um parênquima, você vê aqui os feixes vasculares dispersos, portanto isso aqui está indicando uma monocotiledônia, né? Uma coisa aqui que parece uma bainha de fibras ao redor do feixe vascular, indicando a anatomia crânis. Isso aqui me levou a pensar que isso aqui, inclusive, era um órgão, um caule ou uma raiz, provavelmente uma raiz de milho. Não sei se é o caso, mas poderia ser. Então, acima ali do parênquima cortical, você tem ali a epiderme. Aqui nos feixes vasculares você tem, né, as fibras. Tudo que tem aqui colorido de meio rosado são as fibras, né? Essas células muito pequenas aqui, essas coisas muito pequenas aqui, são feixes de fibras. Eu vou mostrar essa chave aqui resolvida lá no gabarito, porque aí fica mais objetivo. Então, aqui rapidamente o gabarito da primeira questão lá, né? É isso, a pessoa ia olhar lá no microscópio, né? A lâmina que fizeram, iam preencher assim. Presente, ausente, né? Para cada uma dessas características aqui. Como a gente não viu a lâmina, nem dava para discutir, né? Isso aqui eu suponho que seria o modelo referencial do desenho que teriam que fazer, né? Teria que ser algo mais ou menos assim, muito próximo disso aqui. Considerando todas essas estruturas aqui, né? E apontando, né? A estrutura que tinha lá naquela legenda aqui. Então, assim, eles aparentemente foram bem rigorosos. Isso aqui dá um referencial da ampliação do tamanho que cada estrutura deveria estar aparecendo. O feixe vascular, né? O parênquima ali estrelado, com espaços aéreos ali.
Então, só para lembrar aqui rapidinho, A era o espaço aéreo intercelular, B era fibra sobre a epiderme, C era o parênquima estrelado, D era feixe vascular. As fibras aqui, né, não formando uma faixa contínua, mas grupos, né, distintos. Enfim, o feixe vascular, enfim. E os passos lá da chave foram esse aqui, foram 1B, 13A, 14B, 16A, e no final das contas deu espécie 15, que são espécies hipotéticas, tá? Então 1B, 13A, 14B, 16A. Então olhou ali a figura clorênquima imediatamente abaixo da epiderme ausente, que é o 1B. Então não teria, né, essa estrutura ali. O que você faz? Você vai para o passo 13. Fibras em faixa imediatamente abaixo da epiderme presente. Então lá em cima a gente viu, né? Difícil de ver na imagem, né? Mas logo abaixo da epiderme, né? Uma faixa mais rosada aqui. As fibras. Então você tinha essa faixa de fibras abaixo da epiderme. O clorênquima não estaria, né? Imediatamente abaixo da epiderme. Bom, se você marcou o 13A, então você vai agora para o passo 14. O 14 seria o quê? Sobre o parênquima estrelado, se ele era presente ou ausente. No caso, o parênquima ele não era estrelado, né? Então a gente colocaria aqui ausente e iria para o passo 16. Cavidade medular presente ou ausente. A gente viu uma grande cavidade medular lá, portanto presente, então você chegou à espécie 15. É assim que se corre uma chave de identificação. De novo, a chave em si não é difícil, o problema é você olhar lá na estrutura e reconhecer, né? Na imagem, reconhecer as estruturas que estão sendo solicitadas aqui. Enfim. Aí no final você iria preencher aqui os passos que foram seguidos e colocar aqui no final a espécie que você encontrou. Se você quer estudar mais anatomia vegetal, para pegar todas aquelas estruturas ali, aqueles cortes histológicos, reconhecer as estruturas, as fibras, os feixes vasculares, os parênquimas, anatomia vegetal de Apesato da Glória aí, Sandra Maria Carneiro Guerreiro, é uma apostila super conveniente, com cortes com qualidade excelente, bem assim, enxuto e objetivo. E o Raven também é um bom livro, a cópia que eu tenho dele é essa aqui, Biologia Vegetal de Raven. No Raven você pega aqui a partir do capítulo 23. Você não tem noção de quantas imagens, quantas lâminas histológicas tem nos capítulos subsequentes. A partir do capítulo 23, e vou tentar ver assim até onde vai mais ou menos, mas quem quer estudar esse tema, enfim, é uma boa fonte de estudo. Vou passar rapidamente algumas páginas só para mostrar como é que tá vendo como é que as imagens, olha só, todas as estruturas ali, fibras e tudo mais, os parênquimas, os feixes vasculares, xilema, floema, elementos de vaso, né? Enfim, algumas micografias eletrônicas também, né? Aqui, cortes de raiz de eudicotiledônia, raiz de monocotiledônia. Até o capítulo 25, mais ou menos, sistema caulinar, estrutura primária de desenvolvimento, tem muita coisa aqui. Tudo anatomia vegetal, assim, profunda, entendeu? Pra quem quiser realmente, assim, ter uma boa fonte de estudo. Claro que tem os atlas também, né? Tem os livros específicos, tem Exaú. Mas, enfim, eu acho que aqui é uma fonte acessível também pra quem tá começando, né? Aqui os detalhes de um feixe vascular de eudicotiledônia, xilema, floema, bainha de feixe. Detalhe do caule de monocotiledônia, né? Com os feixes vasculares dispersos, não formando aquele anel no centro. Bom, então para concluir o vídeo, eu volto aqui pro site da Olimpíada, só para terminar, né, numa página diferente. Exaustivo, né, estou cansado, né, o vídeo foi cansativo, as provas são complexas. A primeira fase já foi bem complicadinha, a segunda fase eu achei, assim, um horror de complicado. Aquelas questões super complexas, né, que você tinha que ir e voltar, e tinha informação aqui, tinha que pegar informação ali, e aí na hora de preencher tinha mais. Enfim, eu acho que eu fui bem realista na descrição que eu fiz das questões. Quando eu achei complicado, eu não economizei nos meus comentários. Para passar para quem quer que esteja se preparando aí agora para essa Olimpíada, que é um evento complicado. E aqui eu falei apenas das questões de biologia. Imagina que também tem química e física. Se você gosta de física e de química, e você acha biologia fácil, então assim, né, vai ser um evento legal, divertido. Mas os conteúdos que foram cobrados foram profundos, específicos. As questões não eram questões simples. Exigiam realmente raciocínio, exigiam habilidades, interpretar gráfico, interpretar tabela, construir lógica de questões, né? A última fase, que é a aula prática. É uma aula prática que você tem no curso superior mesmo, no caso da biologia, né? É uma aula de anatomia vegetal, a gente faz aquilo. A gente vai pro laboratório, faz lâmina vegetal, olha no microscópio, enfim, planilha os dados, observa as estruturas, reconhece as estruturas. E quem pesquisa, quem trabalha com anatomia vegetal, faz isso todo santo dia. Mas essa não é a única aula prática que você tem no curso de biologia. Então, uma ideia interessante que eu posso dar para alguém aí é pesquise todas as aulas práticas que tem no curso de biologia. Nas universidades federais tem bastante conteúdo nos sites, né, da USP, enfim. Vê lá quais são as aulas práticas que existem nas diversas disciplinas. Olha, dá uma olhada nos protocolos e se prepara, porque vai que surge uma aula de bioquímica, por exemplo, né, um experimento de bioquímica ou um experimento que envolva células, né, citologia. Então, além de estudar os conteúdos utilizando o Campbell, que deu para ver também que é o livro que eles utilizam ali como referencial, né?
estudar conteúdo e também estudar práticas laboratoriais, provas, aulas práticas, né, de química, física e biologia para se preparar para as práticas que você pode encontrar lá. Essa playlist, a princípio, vai parar nesse vídeo aqui. Eu vou olhar como é que vai ser as provas, né, do ano de 2024. E se eu achar interessante, se eu achar que agrega em alguma coisa, eu posso também trazer novos vídeos aqui com a edição de 2024, falando tanto da OBC, da Olimpíada Brasileira de Ciências, como também da Olimpíada Internacional, assim que as provas estiverem disponíveis. Então, se você tem interesse numa revisão dessas provas, ou se você estiver se preparando aí para a edição de 2025, 2026, 2027, fica olhando aí, dá uma olhada na playlist, né, e vê se tem vídeos lá sobre esse assunto. Eu vou terminar o vídeo por aqui antes que eu morra. Até o próximo vídeo então aqui no canal, que deve ser vídeo de Enem. Não sei. Vamos ver.